Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a Aventura Mística. Capítulo 61. Alvin agora está viajando para a cidade de Palette sozinho depois que seus amigos partiram no Dragonite. Desta vez ele decidiu ir devagar e aproveitar a natureza, além de treinar seus Pokémon tanto em força física quanto em movimentos. Já faz meio mês que Alvin ganhou Miltank e o Baltoy, ambos Pokémon especiais. Eles têm habilidades especiais e conhecem movimentos especiais que podem ajudá-los a treinar força física. Alvin sempre acreditou que a força física é importante porque quando você não consegue usar movimentos, somente sua força física pode protegê-lo. Isso também significava que sua velocidade aumentaria e ele teria maior resistência para enfrentar ataques e sobreviver. O leite do Miltank contém nutrientes especiais que ajudam a fortalecer o corpo e quanto mais produtos de qualidade e ricos em nutrientes ele comer, mais saudável seu leite será. Então, depois de tê-la, Alvin lhe deu a refeição mais nutritiva, bem como a melhor comida para mantê-la saudável, e também tomou medidas especiais para mantê-la saudável. Ele também a fez fazer algum exercício para mantê-la fisicamente em forma. Ele não quer que ela seja uma lutadora Z, mas como membro auxiliar, ela deve pelo menos suportar alguns ataques ou escapar dos movimentos. Ela também passou muito tempo interagindo com Eevee por causa da baixa proporção entre homens e mulheres. Ela era tímida com outros membros homens, mas se dava bem com ela. E em termos de Baltoy, ele teve sorte. Ele só o pegou porque ele era forte tanto em movimentos psíquicos quanto terrestres e sua forma evoluída era conhecida por ser uma fortaleza nos tempos antigos. Ele também precisava de um tanque para seu time. Os únicos Pokémon elegíveis para este posto eram a forma final de Swinub, Mamoswine e Charizard. Mamoswine poderia assumir esse papel assim que evoluísse, mas Charizard levaria tempo até que suas escamas endurecessem. É um projeto de longo prazo transformar Charizard em um tanque, mas essa também é a expectativa dele e o desejo do Charmeleon. Ele queria bater de frente com seu oponente e não gosta de esquivar, então ele já tinha uma visão para seu futuro. O que tornava este Baltoy especial era porque ele conhecia um movimento especial e raro, a gravidade. Isso ajudará a fortalecer o corpo do Pokémon de forma mais rápida e eficaz, e o leite do Miltank lhe dará força. Depois de adicionar um Chansey, ele poderia treiná-los de forma mais rigorosa, mas devido à falta de um curandeiro, ele foi contido. Mesmo agora, seus Pokémons estão mortos de cansaço após o treinamento, mas ainda não é o suficiente para Alvin. Só o pensamento de dar aos seus Pokémons ferimentos ocultos que podem afetar seu crescimento o fez se conter. Tudo será resolvido depois de conseguir o Chansey. Durante a viagem, duas coisas interessantes aconteceram com Alvin. Primeiro foi uma Eevee fêmea selvagem. Alvin, depois de seu segundo dia na floresta, encontrou uma Eevee selvagem. Sua Eevee a encontrou quando estava treinando e a fez se juntar a ela. Muitas vezes podíamos ver os dois Eevee, Miltank, Butterfree e Pidgeotto conversando por horas após o treino. A outra coisa sobre esse Eevee era que ele comia tanto quanto seus Swinub. Swinub comia quase tanto quanto todos os seus novos Pokémons, excluindo Pidgeot, Electabuzz e Slowking. Alvin pensou em pegá-la diretamente, mas pensou que se fizesse isso, poderia afetar o relacionamento entre os dois Eevee, o que poderia afetar seu vínculo com ela também. Depois ela não quis evoluir para nenhuma forma convencional como Flareon, Vaporeon ou mesmo Jolteon. Ela queria ser algo que combinasse com sua personagem e deixou o tópico da evolução pendente. E a maioria de sua outra forma evoluída precisava de amizade. Então ele estava um pouco hesitante sobre isso. E pensou em outro método, tentando criar um vínculo com ela também e tratá-la bem o suficiente para se juntar a eles. Ele a tratou de forma semelhante a qualquer um de seus Pokémons. Ele tinha o hábito de polir as escamas de seus Pokémons ou escovar seus pelos ou penas para relaxá-los e limpá-los. No início, a nova Eevee estava relutante, mas depois ela gostou tanto dela quanto da sua própria Eevee. Parecia que com o tempo eles começaram uma competição para ver quem ficava melhor e cujo pelo brilhava mais. A única coisa que o intrigava sobre essa Eevee era que ela frequentemente conversava com Slowking e Baltoy sobre algumas coisas depois de ficar com eles por uma semana. Ela também é muito brincalhona e até tem uma competição de comida com Swinub. Ela se infiltrou no coração de todos os Pokémons e até dele também. E ela também estava muito interessada no ovo que ele tinha. Sempre que ele o tirava para polir, ela olhava para ele como se estivesse se comunicando com o bebê que ainda não nasceu. Ela também olhou para o livro misterioso com alguma intenção. Isso o fez pensar que ela iria roubá-lo, e ele fez seu alter monitorá-la. Mas a falta de ação após o interesse preliminar o fez pensar que não era nada. Agora o interesse principal dela era o ovo Pokémon. Ela sempre tentava estar perto dele o máximo possível. Ele não sabia o que ela estava fazendo. Seu ovo de Pokémon agora brilhava frequentemente, mostrando que poderia chocar a qualquer dia. Ele estava realmente ansioso para saber que tipo de Pokémon poderia ser, incluindo o Pokémon não nascido e o Eevee selvagem. Outro membro se juntou ao time. Era a Pokébola que Giovanni lhe enviou de presente. Ele usou o manual do Surge para treinar sua cauda, afinal ele se lembrava que Electivire também tinha uma cauda forte. Ele fazia muitos exercícios de cauda, incluindo levantar pesos e fortalecer os músculos, além de treinamento flexível, usando-o como cinto e desfazendo-o. O Pokémon que Giovanni deu era um Nidora macho. Ele tinha pelo menos o triplo da altura de um Nidora médio. Seu chifre tinha metade do tamanho de sua cabeça. Desde que o conheceram, ele era calmo e disciplinado, mas depois de algum tempo, ele se tornou um bom amigo de Swinub e Alter. Ele também competiu com o Charmeleon e frequentemente tenta desafiá-lo no intervalo, mas perde decisivamente. Ele frequentemente tem uma retaliação com Charmeleon por brincadeiras que ele recebeu de Alter. Ambos compunham a dupla de brincadeiras do grupo. Claro que ele também conhecia o horror de Eevee quando ele a pregou. Ela o acertou bem na cara com uma bola das sombras, fazendo voar pelo ar.
Desde então ele tinha medo dela e agia de forma muito disciplinada na frente dela. Alvin deixou que ela visse pequenas coisas acontecerem, pois isso mantinha as coisas divertidas. De repente, quando ele estava preparando comida para seus pokémons, um rugido de Charmeleon atraiu sua atenção e quando ele se virou, viu seu ovo de pokémon brilhando intensamente. Desta vez, ele cresceu muito frequentemente, pois poderia chocar a qualquer momento. Ao ver isso, ele deixou os utensílios e correu em direção ao ovo e o tirou da incubadora. Os pokémons o cercaram com pokémons menores como os dois Eevee, Swinub e Nidora na frente e Pidgeot atrás. Logo os ovos ficaram mais brilhantes, então algo foi revelado. Era capítulo 62 e 63. Quando a luz brilhante desapareceu, revelou não um, mas dois pokémons. Eles eram pokémon humanoides com um corpo branco. Têm braços e pernas finos que se alargam em direção aos pés. Há uma extensão fina saindo da parte de trás de seus pés, criando a impressão geral de uma camisola ou vestido grande. A maior parte de seu rosto é coberta por cabelos verdes que lembram um corte tigela, mas um par de olhos vermelho-rosados às vezes é visível. Há dois chifres vermelhos e achatados no topo de sua cabeça, um grande na frente e um menor atrás. Eram Halts ou, para ser mais preciso, gêmeos Halts. Assim que nasceram, eles viram Alvin e o consideraram como seus pais. Eles então voaram rapidamente em direção a ele via psíquico e o abraçaram pelo pescoço. Ambos estavam pendurados em seu pescoço pelos braços pequenos e Alvin usou os braços para prendê-los. Todos os seus pokémons também olharam para os recém-nascidos e os cumprimentaram docemente com um sorriso. Todos ficaram exultantes ao ver os jovens pokémons, até mesmo Charmeleon, que sempre tinha um olhar mal-humorado no rosto. Tentou sorrir para eles para cumprimentá-los e deixá-los à vontade com sua presença, mas serviu para o oposto, pois seu sorriso era mais assustador do que sua expressão normal. Os dois jovens começaram a chorar de medo dele, o que irritou as pokémons femininas que o encararam com raiva. Seu Eevee começou a gritar com ele por assustá-los e começou a disparar algumas bolas de sombra de aparência desagradável. Ele tentou acalmá-la dizendo que estava apenas tentando cumprimentá-los, mas ela não ouviu. Até mesmo seus outros amigos pokémons ignoraram seu pedido de ajuda, mas nenhum interveio. Ele decidiu se vingar deles mais tarde e tentou escapar desses ataques. Isso distraiu os dois jovens e eles começaram a aplaudir Eevee. Eles também tentaram imitá-la, mas apenas fizeram as pequenas pedras ao redor flutuarem por meio de seus poderes psíquicos. Alvin notou que eles eram muito poderosos em termos de energia psíquica. Ambos já tinham tanto poder para afetar o entorno, mesmo quando Slowking tentava subjugar seus poderes. Quando ele viu que eram Halts, ele fez seu Slowking garantir que eles não machucassem outros pokémons com seus ataques selvagens para seu entretenimento. Ele ouviu dizer que os recém-nascidos costumam atacar as pessoas ao redor apenas por diversão e também para entender melhor seus poderes. No entanto, o fato de que eles ainda podem afetar o ambiente com um pokémon psíquico forte e experiente como Slowking conta a história de seu poder enquanto ele pensava nisso. Ele não percebeu os olhos do Eevee selvagem brilhando junto com os dois jovens Halts. Eles estavam todos muito focados nos jovens e no entretenimento na forma de Charmeleon e Eevee. Depois disso ele pediu para Milton encher a garrafa de leite para os dois pokémons beberem. Eles tinham acabado de nascer e muita energia foi usada por eles para quebrar a casca e agora eles precisavam de energia para sustentar a perda. Enquanto ele estava no centro Pokémon, ele já conversou com a enfermeira Joy sobre como criar um Pokémon jovem e o que levar em consideração. Ele já criou Charmander a partir de um ovo, mas não tem muita experiência nessa área e depois que ele chocou, ele rapidamente o levou ao centro Pokémon para um check-up. Ele temia o que poderia acontecer se não tomasse cuidado, então fez questão de perguntar a ela na cidade de Viridian. Ela disse a ele que os Pokémons recém-nascidos se desenvolvem rapidamente, muito mais rápido do que os humanos. Eles ficarão no estágio juvenil por alguns dias, no máximo 10, e no caso de Dratini, é um mês ou mais. Os filhotes não podem comer alimentos sólidos neste período porque isso pode afetar seu sistema digestivo. Eles devem ser alimentados com refeições fluidas porque podem ser facilmente digeridas. Eles devem receber o máximo de refeições nutritivas possível para que seu sistema imunológico fique forte e não sofra no futuro. Isso pode parecer bem simples, mas, segundo estimativas da enfermeira Joy, só nos dias de hoje custará alguns milhões para cuidar disso. É por isso que a maioria das pessoas não procura ovos, mesmo que eles sejam mais leais do que os recém-pescados. Ele deu a eles a garrafa que eles rapidamente devoraram e pediram mais. O que Alvin não sabia era que eles estavam passando por uma mudança e precisavam de muita energia para isso. Ele sentiu que eles gastaram muita energia quebrando a casca do ovo e agora estão complementando essa energia. Então ele pediu a Milton para dar a eles tanto leite quanto eles precisassem e ele faria o favorito dela como recompensa. O desejo de cuidar dos filhotes e o incentivo da recompensa revitalizaram sua energia e ela trabalhou com o dobro do vigor. Os jovens eram cuidados pelos pokémons mais velhos e eram joias aos olhos deles. Os pokémons machos mais velhos tentavam impressioná-los com seus poderes e as fêmeas brincavam com eles. Alvin decidiu não viajar até que superassem o estágio juvenil. Ele notou que os dois pokémons eram de dois gêneros, um macho e uma fêmea. Parece que ele teria Gardevoir e Galad no futuro. Ele diminuiu a intensidade do treinamento de seus pokémons no caso de um ataque perdido. Os machucar os dois Eevee frequentemente os seguiam e também os guiavam sempre que necessário.
Foi que depois de Alvin, que era seu pai, e Milton, que lhes dava leite delicioso sempre que queriam, esses dois eram os mais próximos. Eles também tentavam imitar a Ivy sempre que ela os repreendia ou algo assim. Ela era um ídolo para eles, ela também gostava que a adorassem. Ela sentiu que sua equipe já tinha brutos o suficiente e agora alguns Pokémon sensatos seriam bem-vindos. Ela prometeu garantir que o comportamento bruto ou a travessura de Alter e Nidora não os atingissem. Se eles influenciassem seus jovens subordinados, eles teriam que pagar um preço alto. Enquanto isso, o selvagem Ivy frequentemente olhava para eles com olhos brilhantes, o que mais tarde foi percebido por Slowking. Mas ele não interferiu quando viu que isso não afetava os jovens negativamente, mas tornava sua energia psíquica mais forte e refinada. Ele nem contou a Alvin sobre isso, para o caso de ele levar a mal e continuar monitorando-os em silêncio. Sem que Slowking soubesse, Alvin também achou estranho, mas com ele supervisionando as coisas e não tendo nenhuma mudança nos Pokémons, além do apetite cada vez maior, nada aconteceu. Então as coisas continuaram. A Ivy selvagem também sabia sobre a vigilância deles, mas como eles não interferiram, ela me deixou em paz, afinal o processo terminará em breve. Capítulo 64. Já faz quase 10 dias que os jovens Halts nasceram e foi um período bem agitado. Diferentemente do calmo e quieto Charmander, esses dois jovens Halts eram muito travessos. Eles tinham um movimento de ovo muito especial, sombra traiçoeira. Eles costumavam usá-lo para brincar de pega-pega um com o outro e vagavam para longe. Se não fosse por seu Alter, também proficiente nisso. Arceus sabe para onde eles poderiam fugir. Halts também era forte em energia psíquica e sempre a usava para provocar outros Pokémons. Eles usavam raios de confusão para confundi-los e se divertiam vendo-os fazer papel de bobos. Alguns cooperaram com eles, mas outros como Charmeleon e Spinoob foram bem destrutivos. Charmeleon suaviza a área com chamas e Spinoob congela o lugar inteiro. Se não fosse pelo esforço conjunto de Alter e Slowking, eles poderiam ter sofrido, e isso deixou uma sombra no coração das Halts femininas. Mas o homem ficou bravo com elas por assustarem sua irmã e disse que iria espancá-las quando crescesse. Pelo ataque de Spinoob e Charmeleon. Alvin também os criticou e puniu com base no argumento de que até mesmo um Pokémon jovem poderia afetá-lo e como você reagiria se um adulto usasse tais meios. Isso os calou. Ele disse a eles que estava usando esses ataques aleatórios para testar seus instintos. E os jovens continuaram sua diversão às custas dos outros. Alvin também usou Slowking para abrir o livro de psíquicos e encontrou alguns meios interessantes para treinar os tipos psíquicos. Ele afirma que poderes psíquicos são facilmente controlados se os Pokémons os usam regularmente. Isso os torna cientes de seus poderes e os ajuda mais tarde em caso de ataques maiores. Então Alvin apenas os deixou usar suas brincadeiras como meio de prática. Agora que eles são jovens, ele não pode treinar fisicamente ou pode danificar seus corpos jovens. Depois de punir Spinoob e Charmeleon fazendo-os correr 20 voltas no campo de treino de raio de 100 metros sob a alta gravidade de Baltoy, ele disse a eles: vocês podem se divertir, mas somente se usarem sua energia psíquica ou então não poderão. Ele tentou ser severo com eles. Isso assustou os jovens e eles concordaram e a prática continua. Sempre que eles se cansavam das brincadeiras sob a orientação secreta de Alter e Nidoran. Isso aumentou as brincadeiras deles e eles usaram poderes psíquicos, raios de confusão, teletransporte e também ataques furtivos nas sombras para testar novas brincadeiras com os Pokémons. Nem Alvin escapou deles. Um dia eles estavam tentando levantar uma pedra de cerca de 2 metros de altura. Eles não conseguiram sozinhos, mas com seus poderes combinados eles conseguiram. Eles fizeram essa pedra flutuar no ar logo acima deles. Toda a atenção dos Pokémons foi atraída para o barulho feito ao fazer isso. Alvin fez sinal para seus Pokémons ficarem prontos caso algo acontecesse. Com isso, o Electabuzz já entrou no modo trovão e o Pidgeot também estava pronto. Somente eles eram capazes de lidar com isso, sem afetá-los como outros poderiam machucá-los. Semelhante às expectativas de Alvin, eles não conseguiram controlar a situação por muito tempo e ela começou a cair sobre eles. Eles gritaram de medo e os Pokémons prontos começaram a agir. Electabuzz para tirá-los do caminho do perigo e Pidgeot para mandar a pedra embora usando o furacão, mas antes deles alguém agiu. Ele bateu na pedra destruindo-a no processo e no lugar da grande pedra estava um Pokémon rosa e bípede com características de mamíferos. Seu focinho é curto e largo, e tem orelhas triangulares e olhos grandes e azuis. Tem braços curtos com patas de 3 dedos, grandes patas traseiras e pés com marcas ovais nas solas, e uma cauda longa e fina terminando em uma ponta ovoide. Foi um miado. Ao vê-lo, todos os Pokémons mais velhos ficaram chocados com sua aparência, enquanto os mais jovens ficaram surpresos com sua chegada. Alvin notou que o Eevee selvagem brilhou e depois desapareceu e então Mew apareceu. Alvin ouviu em alguns textos que Mew frequentemente se transforma em outros Pokémons para brincar. Vê-la foi uma experiência chocante e também esclareceu as dúvidas de que o que quer que estivesse fazendo não era prejudicial aos Halts. Ela é um dos Pokémons mais amáveis, a menos que seja irritada. Ela está classificada logo abaixo de Arceus em termos de prestígio. Ao vê-la, Alvin foi até lá e disse: obrigado por me ajudar. E Alvin pegou uma fruta doce. Alvin percebeu que a Eevee selvagem gostava mais desta fruta do que de todas as outras, então ele pensou que cumprimentá-la com ela seria bom. Ao ver esta fruta, ela ficou feliz e flutuou rapidamente no ar, pegou a fruta e começou a comê-la alegremente. Isso deu tempo suficiente para que os outros Pokémon superassem o choque da aparição surpresa e começassem a se dirigir a Mew. Mew, tendo passado um tempo com Alvin, sabia que ele era bom, então ela sentou em seu ombro com a cauda enrolada em sua cintura e olhou para ele de forma fofa.
pedindo mais frutas. Alvin tirou mais alguns pedaços dos bolsos e deu a ela, e ela os comeu alegremente enquanto Alvin pensava. Muitas pessoas passam anos procurando por Mel, mas não conseguem vê-la, e aqui está ela sentada em seu ombro, feliz, mastigando frutas. Alvin estava pensando por que ela apareceria aqui ou por que ela passaria tanto tempo com eles e perguntou: Mel, por que você se juntou a nós para viajar como Ivy selvagem? Mel olhou para ele por algum tempo e então uma suave voz feminina ecoou em sua cabeça. Capítulo 65. Porque eu estava entediada. Eu não tinha nada para fazer lá. Então eu queria ver o que estava acontecendo por aí. Então eu vim aqui e te conheci. Ela respondeu telepaticamente e se deu um tapinha por dar uma desculpa tão boa. Alvin, porém, não achava que esse fosse o caso. Ele não acreditava ter a mesma sorte de Ash de encontrar um Pokémon lendário tão facilmente. Seu palpite interior lhe disse que a chegada dela está relacionada ao livro que ele ganhou. Então ele lançou-lhe um olhar severo e perguntou um pouco asperamente, o que confundiu seus Pokémons e eles pensaram que, como se o treinador deles estivesse bem ou algo tivesse acontecido, você tem certeza de que é isso, e não tem relação com o livro. O olhar dele a assustou e ela disse humildemente, Mii. Ele ficou confuso, mas seus Pokémons a entenderam e olharam para ela com expressões de surpresa. E os travessos como Alter e Nidoran riram alto e outros calmos tinham um leve sorriso no rosto. Isso irritou Mel, que olhou feio para eles e virou o rosto na direção oposta. Mel, você pode repetir de novo? Ele perguntou. Vim aqui por causa do livro. Ele me disse que tinha todas as receitas dele armazenadas no livro, e quando você abriu, eu senti. Pensei que se eu ficasse com você e me unisse, você me alimentaria com comida mais deliciosa. A comida que você me deu era melhor do que a maioria, eu descobri, mas não boa o suficiente. Então agora me deu meu favorito. Ela disse enquanto se pendurava no colarinho dele. Vê-la agindo de forma tão mimada o fez quase rir. Quase. Pendurado pela gola está um Pokémon que dizem ser o ancestral de todos os Pokémons. Ela é considerada o segundo Pokémon mais velho depois de Arceus. Ele calmamente disse a ela, Mel, eu não posso fazer isso. O livro mencionou que a melhor receita estava em outros livros de poder e eu não sei como obtê-la. Ele disse a ela. Mel ficou estupefata com isso. Ela esperou tanto tempo por isso e agora que estava tão perto do objetivo, ela teve que esperar por mais. Posso escolher um, mas pode levar algum tempo. Mas não se preocupe, assim que eu tiver, eu cozinho para você. Isso não melhorou seu humor e ela ficou flutuando melancolicamente. Foi de partir o coração vê-la daquele jeito, não só para ele, mas também para seus Pokémons. Eles estavam com raiva a ponto de encará-lo, e eles nunca tinham feito isso. Ele não sabia se era o fato de que ele fez um Pokémon fofo como Mel ficar triste ou que a tristeza dela fez algumas mudanças neles devido à propriedade genética. Este é um assunto para conversas futuras. Ivy era sua melhor amiga naquela época, então ela foi até ela e tentou consolá-la. A conversa do Ivy e do miado. Ivy disse, não se preocupe. Não importa o quão preguiçoso meu treinador seja, ele ainda é diligente se ele se concentrar. Deixe conosco, nós o faremos trabalhar duro. Mel disse tristemente, bem, esperei tanto tempo. Ainda me lembro de como era macio, doce e como se dissolvia na minha boca assim que o comi. Ah! Ela fazia tais expressões faciais que incitavam o desejo por isso nos outros. Ivy também estava ficando com fome e disse com maturidade, mesmo que queiramos, não podemos fazer isso. Aquele grande Pidgeot nos disse o quão difícil é dominar a energia para isso e para um humano será ainda mais difícil. Ele levará uma década sem orientação adequada se quiser dominar os poderes, a menos que alguém possa deixá-lo despertar o poder à força. Ivy disse. Algo que Ivy disse despertou seus sentidos e ela olhou para Ivy atentamente e perguntou. O que você acabou de dizer? Levará décadas para dominar os poderes. Não depois disso ele perguntou animado. A menos que seja despertado à força. Sim, entendi. Obrigada, Ivy. Ela abraçou e então flutuou alegremente no ar. Está tudo bem. Ivy respondeu. Alvin, que viu isso, ficou intrigado com o que Ivy me disse que a deixou tão feliz. Mas antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Mel voou em sua direção e colocou suas mãos brilhantes em sua cabeça e de repente, como se uma represa tivesse explodido, uma energia azul irrompeu de Alvin. Soprou como uma tempestade e as árvores fracas ao redor quebraram, e os Pokémons menores foram soprados para trás pelo vento. Os Pokémons mais velhos protegiam os jovens Halts do vento. Alvin, que estava passando pela mudança agora, estava completamente inconsciente do efeito que tinha no ambiente e estava saboreando a alegria dos poderes. Ele estava sentindo os poderes que agora tinha e sentiu que com eles poderia até destruir uma pedra com o dobro de sua altura. De repente a voz de Mel soou em sua mente. Controle rapidamente a aura e leve-a de volta ao seu corpo ou você poderá morrer devido à falta de energia vital. Isso o alarmou e ele tentou controlar e depois de muito esforço ele fez isso. Alvin então olhou para mim procurando por uma resposta. Ivy me disse que você pode aprender energia facilmente ou despertar forçadamente e eu lembro que ele colocou minha receita favorita no livro de aura, então eu fiz isso. Quem diria que você não sabe nada sobre isso e poderia morrer se eu não escutasse? Agora rapidamente traga-me o meu favorito. Ela disse a última frase com força. E um livro voou em sua direção e ao vê-lo era um livro de aura. Ao contato, o livro brilhou e abriu. Ele queria ver o que este livro poderia oferecer, mas por causa do entusiasmo de Mel, ele rapidamente foi para a receita. Na página da receita havia uma nota especial. Essas receitas são o que ajudam os Pokémons a se tornarem mais fortes e mais energizados. Mas eles se tornam mais selvagens e mais interessados em batalhas como efeitos colaterais. É claro que se seus Pokémons atingirem um certo nível, eles podem não ter efeito algum sobre eles. Além disso, eu me enganei para abençoar meus livros, senão como você obterá tais benefícios?
Além disso, como meu aluno, você deve aprender comigo e obter o máximo de benefícios possível dela também. Afinal, não se preocupe. Benefícios como esses não têm efeito no mundo e ela não vai se incomodar, a menos que sejam de nível de destruição do mundo. Todas as coisas que eu destruindo na cidade são apenas brinquedos para ela, então não se sinta muito culpado. Então, como seu mestre supremo, quero que você extraia dela o máximo de benefícios possível. O maior alquimista. Isso fez pensar na cena em que esse cara me enganou com comida e recebeu uma bênção. Ele então levantou os olhos do livro e me mostrou olhando para ele atentamente e disse a ela: eu não tenho algumas coisas, então não posso cozinhar agora. Se você quiser, não o deixando terminar. Diga-me o que você precisa e eu conseguirei, ela disse agressivamente. Depois disso, ela se teletransportou e logo retornou com todas as frutas e algumas extras, e então Alvin disse: eu vou agora. Vocês todos se comportem. Capítulo 66. Depois de cozinhar a comida, todos os pokémons comeram alegremente e os jovens Halts ficaram curiosos. Mas Alvin avisou seus pokémons que se eles os alimentassem com comida sólida, ele não cozinharia da próxima vez e eles só comeriam frutas. Embora relutantes, os gêmeos beberam seu leite. E a mais feliz de todas era Mel, que comia enquanto flutuava alegremente. Ela estava se divertindo. Claro, como pagamento por cozinhar sua comida, Alvin a deixou treinar seu Slowking e os dois Halts em poderes psíquicos. Afinal, ela era o Pokémon psíquico mais poderoso do mundo e mesmo que Mewtwo fosse mais forte que ela em poderes psíquicos, ele não era poderoso o suficiente comparado a ela. Ela foi capaz de lutar contra o Mewtwo enfurecido enquanto protegia os outros, e a única vítima parcial foi Ash, que correu diretamente entre os ataques. Ele também a enganou para conseguir vários trajes de Guardiã da Aura, como seu cajado e sua luva, além de algumas frutas raras. Ele pensou em deixá-los crescer em casa para não ter que se preocupar com eles mais tarde. Ele também disse que ela poderia ir até ele sempre que quisesse comer, mas que em troca ela deveria trazer algumas frutas ou algo importante para seus pokémons. Ela concordou alegremente, depois que coisas preciosas para ele provavelmente eram inúteis para ela e estavam armazenadas a granel em algum lugar. Quanto ao motivo pelo qual ele não tentou pegá-la foi porque ele não era forte o suficiente em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele sentiu que se tentasse, a amizade entre eles seria destruída e em terceiro lugar, ela é a guardiã da árvore do começo e ela tem grandes valores. Diz a lenda que as raízes desta árvore são tão profundas que unem o continente e se ela morrer, há grandes chances de que o próprio continente se fragmente. Então ele a deixou em paz e ainda teve lucro com essa transação. Mel ficou com eles por mais alguns dias e então foi embora depois de ensinar algo ao Slowking e como ajudar os Halts em seu treinamento. Depois disso, eles também partiram e seguiram para a cidade dos Paletes. Cidade de Palete era a cidade natal de Samuel Carvalho, um dos maiores pesquisadores de todos os tempos. Ele é conhecido por seu amor por Pokémon e faz a maior parte de suas pesquisas sobre os laços entre humanos e Pokémons. A maioria das pessoas até se esqueceu de sua outra grande conquista em vista de seus feitos gloriosos no campo da pesquisa. Ele é o menor campeão da história de Kanto. Menor porque ele se aposentou do posto assim que o assumiu. O campeão é a sede do poder supremo em uma região e os únicos que podem mudar seu julgamento são o presidente da Liga Pokémon. E a decisão conjunta de toda a elite só pode fazê-lo pensar duas vezes sobre sua decisão. Ele rejeitou o cargo por causa de seu amor pela pesquisa. Ele também tem 2 alunos campeões sob seu comando, Red Cat 1 e Blue Carvalho. Eles são aqueles que derrotaram o atual campeão, mas depois de algum tempo se aposentaram para fazer seu próprio trabalho. Eles eram considerados os treinadores mais brilhantes do mundo inteiro. Em vista dos 3 campeões que surgiram na cidade de Palete, esta cidade também é chamada de a cidade campeã. Muitas pessoas desejam viver aqui, mas devido à vigilância rigorosa, ninguém pode perturbar as pessoas aqui. Todas as pessoas que queriam viver aqui tiveram que passar pelo rigoroso controle do Samuel Carvalho. Ele é conhecido como uma das pessoas mais gentis do mundo, mas ninguém ousa irritá-lo. Há uma lenda que uma vez os níveis superiores da região de Unova fizeram algo que o irritou, e ele pegou seu Dragonite e Charizard para destruir todas as cidades da região de Unova. Depois disso, ele só recebeu proibição vitalícia de entrar em Unova, e além disso, nenhuma outra punição foi aplicada. Esse incidente sempre lembra as pessoas do monstro escondido por trás daquele sorriso relaxante. Claro que ele não sabe se é verdade ou mentira, mas sabe que alguém como ele agora não tem poder para resistir à sua raiva se ela for direcionada a ele. Ao atravessar a floresta, ele viu um grande moinho de vento nos arredores da cidade. Esta cidade era uma cidade pequena, ainda menor que sua cidade natal, com apenas pouco menos de 50 famílias morando aqui. O motivo mais importante para a maioria das pessoas desejarem morar aqui é que este pode ser o lugar mais seguro de todos em Kanto. Somente a sede da Liga pode ser tão segura quanto este lugar e somente com a presença do presidente Charles Goldshove. Afinal, todos os Pokémons de nível 3 campeões estavam posicionados aqui. Depois de entrar na cidade, ele primeiro foi até o único centro Pokémon da cidade e então descansou seus Pokémon. Depois disso, ele foi para o laboratório do professor Carvalho. O laboratório não tinha muita segurança em termos de tecnologia e equipamentos, mas tinha apenas uma cerca de madeira de 3 pés de altura. No rancho do laboratório você pode ver muitos tipos de Pokémon vagando por aí. Quando ele estava passando pela cerca para o laboratório principal, alguns Rapidas de Ponyta vieram olhar para ele. Depois de chegar ao laboratório, ele tocou a campainha e uma linda menina de 6 anos, de vestido verde, abriu a porta. Ela apenas levantou a cabeça para olhar para ele e perguntou timidamente: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" "Eu sou Alvin Bart de Cidade Floral. Agatha me pediu para vir aqui junto com outras coisas." Ele respondeu: "Oh, a vovó Agatha te mandou. Vamos."
eu vou te levar até o vovô. Ao ouvir o nome de Agatha, ela disse confiantemente e o puxou para dentro. Normalmente, Alvin pensaria que a segurança do laboratório e da área era muito fraca se não fosse pela varredura quase indetectável feita por um vidente. Ele foi escaneado pelo menos 3 vezes, ou seja, tantas vezes quanto ele contou e sabia. A propósito, eu sou Daisy Carvalho. Prazer em conhecê-la. Ela se apresentou e abriu a porta. Na sala havia muitas máquinas grandes e computadores. Havia poucas pessoas trabalhando em seus projetos e entre eles estava o homem que estava entre todos os outros. Ele era o cara que Alvin queria superar de todos os outros. Ele era um homem mais velho, com cerca de 50 anos, e tinha cabelos castanhos acinzentados e olhos azuis. Ele usava uma camisa vermelha e calças marrons com um jaleco branco. Ele parecia comum, mas as pessoas que o conheciam nunca o considerariam assim. Ele atingiu o pico tanto no campo da pesquisa quanto no da batalha. Este foi o lendário Samuel Carvalho. Capítulo 67. Quem é você? Perguntou o professor Carvalho gentilmente. Sem esperar que ele respondesse, sua neta respondeu. Vovô, ele é Alvin. A vovó Agatha o enviou. Ao ouvir isso, seus olhos se arregalaram por um segundo. Então você é Alvin. Ouvi muito sobre você. Desculpe por não me apresentar, eu sou Samuel Carvalho. Bem-vindo ao meu laboratório. Ele se apresentou. Olá, professor. Sou Alvin Bart de Cidade Floral. Então você não veio só por causa da Agatha, veio? Ele perguntou misteriosamente. Como você sabia? Sim, eu ganhei um ovo de Charmander uma vez e me disseram que me contariam sobre ele aqui. Ele respondeu com sinceridade. Afinal, para alguém tão forte é tolice mentir. Afinal, eles já sabem algumas coisas e escondê-las só criaria diferenças. Sim, aquele ovo de Pokémon que dei para aquele homem. Então você o conhece? Que ovo de Pokémon? Vovô? O jovem Carvalho ficou confuso com toda a conversa entre os dois. O professor olhou para Alvin como se pedisse permissão e então disse. Ele tem um ovo que ganhou de alguém que eu conheço. Que disse a ele que se ele pudesse chegar aqui em segurança, seus Pokémons ficariam mais fortes. Sim, não sei o que fazer. Estou pensando em como a evolução do Charmeleon o afetará mais tarde. Se ele voar mudaria seu estilo de batalha e outros. Isso me impede de ir com tudo no treinamento dele. Uma vez perguntei isso a ele, mas ele me disse que encontraria as respostas aqui. Então eu vim aqui, e conhecer você foi um bônus. Haha, não se importe. Eu posso te ajudar com isso. Mas para isso, precisamos ir para o meu quintal. Se você não se importar. Não, não me importo. E eles se dirigiram para o fundo do laboratório. Agora no quintal do laboratório do professor Carvalho. Havia um homem de meia idade, de cabelos castanhos, que usava camisa preta e calça azul. Ele estava alimentando os Pokémons ali. Alvin percebeu que a comida que eles comiam era de melhor qualidade do que a que ele fazia com a receita que comprava no mercado negro. Sua suposição foi confirmada de que quanto maior e mais forte for a família ou a origem, melhores recursos e facilidades ela terá. Ele estava curioso sobre a identidade dessa pessoa porque ela agora estava alimentando um rebanho de nidos liderado por 2 Nidoking e Nidoking. Ele até brincou alegremente com o jovem Nidoran, sem medo algum do poderoso nido. Alvin achava que todos os 4 eram pelo menos tão fortes quanto seu Pidgeot. De repente a menina ao lado deles gritou, papai. E ela correu em direção a ele. E o homem a abraçou e a levantou do chão. Ele a fez sentar em seu ombro e veio em direção a eles. Isso também revelou sua identidade. Ele era Blue Carvalho, o único filho do grande Samuel Carvalho. Ele era um dos treinadores mais fortes vivos. Encontrá-lo aqui colocou muita pressão em Alvin. Os olhos de Blue encontraram Alvin e de repente Alvin sentiu que estava na presença de um predador apex que o mataria a qualquer momento. Todo o instinto lhe dizia que ele deveria correr. Ele se lembrou da derrota devastadora com Fang e Giovanni e na presença de um homem mais forte que ele não tem chance. Alvin ainda resistiu e sua aura vazou, dando-lhe calor e ele persistiu. Depois de um tempo, a sensação desapareceu como se nunca tivesse existido. A jovem não percebeu, mas os 4 Nido que estavam por perto, assim como o professor, viram tudo. Nido ficou surpreso ao ver que alguém tão jovem pudesse tê-lo daquele jeito. As costas de Alvin estavam encharcadas de suor com esse breve encontro. Quem é ele, pai? Blue perguntou ao pai. Ele é Alvin Bart. Ele respondeu facilmente. Ele está bem agora? Tenho que dizer que ele é bom. Não tão bom quanto eu ou Red, mas melhor que os outros, disse ele arrogantemente. Vê-lo dizer isso lembrou Alvin de que a arrogância de Gary provavelmente veio dele. Eu aprovo. Eu aprovo. O que isso significa? Alvin perguntou. Agatha me pediu para lhe dar proteção e ajudá-lo. Este episódio agora foi um teste de Blue para ver se você é elegível ou não e você passou. Samuel respondeu. Simplesmente assim ele ainda estava chocado. Não pense que é fácil. Poucos me suportariam como você. Blue disse. Agora, o próximo passo. Samuel então olhou para Blue que assentiu para ele. Se você quiser saber a herança dos seus Pokémons, você deve lutar comigo. Não quero que você me derrote. Apenas impressione meus Pokémon e você vencerá. Logo, um rugido alto veio e 2 Pokémons voaram pelo ar e chegaram na frente deles. Era um Charizard enorme e um Dragonite. Ambos eram pelo menos 4 vezes maiores que a média. Você lutará contra meu Charizard. Isso chocou Alvin. Ele agora estava na frente de Pokémon de lendas. A pressão deles era muito maior que a de Blue. Ele também notou que alguns Pokémon vinham em sua direção, provavelmente para ver por que eles apareciam. Alvin respirou fundo e disse, estou pronto. Samuel e Blue ficaram mais uma vez impressionados com Alvin. Poucos ousariam desafiar se soubessem que as chances de vitória deles são quase zero. Eles viram nele a presença do forte.
Os fortes não se escondem dos mais fortes do que eles. Eles têm admiração pelos outros mais fortes do que eles, mas não têm medo. A jovem Daisy estava feliz em ver uma batalha. Na maioria das vezes ela não era permitida porque poderia se machucar e agora ela pode ver a batalha. Ela estava emocionada. Eles então foram para uma clareira próxima. Capítulo 68. Alvin e Professor Carvalho estavam um de frente para o outro em lados opostos e com apenas Charizard presente no meio. Ao lado, Blue ficou como árbitro com Daisy ao seu lado junto com Dragonite. E outros pokémons como Arcanine e Alakazam, Golem e muitos pokémons poderosos, todos mais fortes que o atual mais forte de Alvin, estavam lá cercando a clareira. Mas o olhar de Alvin estava fixo apenas em Charizard. Nestes dias, sob a orientação de Mew, a força de seus pokémons cresceu muito. Ela foi capaz de apontar os defeitos nos movimentos e ajudá-los a entender melhor seus poderes. Então Alvin também quer ver até que nível eles chegaram. Ele sabia que não tinha chance de vitória, mas isso não significa que ele nem tentaria. Agora ele está na frente do seu objetivo e quer ver a distância entre ele e o objetivo. Blue, como árbitro, declarou: esta é uma batalha de 6 contra 1 entre Samuel Carvalho e Alvin Bart. Por favor, soltem seus pokémons. Alvin jogou sua Pokébola e o Electabuzz foi liberado. Na última batalha, a desvantagem de tipo limitou seus poderes e ele não conseguiu ir com tudo. Vendo o Electabuzz na frente, Samuel e Blue sorriram. Eles conseguiram ver que o Pokémon era forte e saudável. Seu pelo brilhava e seu poder de braço também era forte. Eles podiam ver os músculos e perceber o quanto ele se exercitava, já que todos os Pokémons estão soltos. Que a batalha comece. Assim que ele disse isso, Alvin disse: tempestade. Imediatamente um grande trovão surgiu dele e voou para o céu. Então as nuvens de tempestade começaram a se acumular. Logo uma nuvem negra cobriu todo o rancho e um raio caiu sobre eles. O som do relâmpago assustou Daisy e os jovens pokémons ao redor, mas os pokémons experientes em batalha apenas olharam. Charizard e Samuel apenas olharam para tudo isso calmamente, sem se deixarem intimidar. Agora a força do trovão. Electabuzz estava cercado por poderes elétricos e ficou orgulhoso olhando para Charizard. Ele, semelhante a Alvin, sabia que não tinha chance de vitória. Seus instintos o alertaram desde que ele apareceu na sua frente, mas ele ainda decidiu tentar. Comece. Logo Electabuzz, como se teletransportado, apareceu na frente dele e atacou com uma saraivada de socos trovejantes. Também um relâmpago no céu sob seu comando também atingiu Charizard. Desde que viu esse ataque temeu pelo Charizard do avô. Ela frequentemente brincava com os pokémons do avô e do pai. Ela também estava perto deles, então estava com medo, mas seu pai disse: esse nível de ataque não afetará. Todos esses ataques eram devastadores. Eles podiam danificar severamente qualquer Pokémon, mas o Pokémon na frente era um monstro entre monstros. Suas escamas aguentaram todos os ataques, mas nenhum único hematoma apareceu. Até os socos que acertaram em cheio no rosto dele foram ineficazes. Parecia que o da frente não era realmente um Charizard, mas sim um tipo pedra. Essa cadeia contínua de movimentos começou a irritar o monstruoso Charizard e logo ele bateu suas asas. O vento gerado por ele criou um forte tornado ao redor e lançou um eletrozumbido no ar. Electabuzz conseguiu se equilibrar no ar e pousou em segurança. A aspereza do vento feriu e sangue começou a cair dele. Este ataque não consegue nem fazê-lo dar um passo para trás, disse Samuel. Embora parecessem calmos, nem ele nem Blue estavam calmos. O nível de ataque de um novo treinador e alguém que não conhece o verdadeiro poder do mundo surpreendeu. Os pokémons mais velhos começaram a olhar para ele com um olhar diferente. Os pokémons que conheciam Alvin e seu Electivire estavam ansiosos por isso. O Charizard rugiu em Electabuzz: ataque como se quisesse. Eu não sou um tolo fraco em quem você se segura. Mostre-me todo o seu poder. Ele sentiu que o Electabuzz na frente era uma vergonha para o Electivire que ele conhecia e então ele queria ver se ele se seguraria ou não. Alvin, vendo o ataque ser ineficaz, simplesmente disse: o Pokémon dos monstros antigos é um monstro em si. Electabuzz, o espaço aqui está aberto. Enlouqueça. Tenho certeza de que os outros vão parar o ataque se ele perder o controle. Ao ouvir isso, Blue disse: não se preocupe. Eu cuido disso. Ao ouvir isso, os olhos de Alvin brilharam de excitação. Finalmente, podemos fazer tudo sem nos preocupar com as consequências. Electabuzz também tremia de excitação. Os olhos de Samuel e Blue foram atraídos para eles. Blue pode não saber, mas Samuel sabia que Alvin não estava se gabando. Vá em frente. Assim que ele disse isso, um grande trovão caiu sobre Electabuzz. Ele agora estava completamente brilhando com o trovão. Antes, no modo trovão, a corrente se movia ao redor do corpo, mas agora seu pelo absorvia todos os poderes e acelerava sua velocidade. De repente, como um raio, ele acertou um chute nas costas, mas foi bloqueado por uma mão. Ele também o atacou em vários pontos cegos, mas nenhum acertou e todos foram bloqueados. Depois de alguns movimentos, os treinadores mais velhos conseguiram ver os detalhes dos movimentos. Este ataque aumentou sua velocidade e poder. Mas por causa de sua alta velocidade, Electabuzz não pode controlá-los à vontade. Então ele predetermina os movimentos que usa antes e os ataques seguirão o mesmo padrão. Mesmo se falhar. Isso pode ser um truque mortal, mas não era grande coisa para eles. Mais uma vez ele foi jogado para trás. Electabuzz estava cada vez mais emocionado. Esse ataque era muito mortal para os outros. Os únicos que são iguais a ele no time por causa da fraqueza de tipo que ele não pode usar, caso isso os machuque muito. Então agora que ele teve a oportunidade, ele continua. Continue a importuná-lo e prepare o ferrolho, disse Alvin. Ao ouvir isso, Electabuzz continuou os movimentos anteriores, mas ainda sem efeito nele. Logo os pokémons e o treinador mais velho sentiram algo e olharam para o céu. No céu, em meio às nuvens negras, havia trovões se acumulando em um ponto. Este pode ser seu movimento final. Eles pensaram. O trovão que pode destruir qualquer coisa em seu caminho não parece ameaçador para eles.
Ira do trovão. Logo, um grande raio de trovão, tão largo quanto a própria clareira, caiu no meio, mas Charizard foi rápido e logo disparou uma coluna de chamas no ar e o cancelou. As chamas eram tão quentes que Alvin, que estava do outro lado da rua, estava encharcado de suor e até Electabuzz, que estava perto de Charizard, ficou com bolhas no coração, mesmo com seu modo sobrecarga. Seu fogo destruiu completamente o raio no céu e também indiretamente desmaiou Electabuzz. Alvin, que viu o ataque, sabia que ele não iria com tudo naquelas chamas. Ele era forte. Claro que o Electabuzz, antes de desmaiar, atacou finalmente com o hiper-raio. Ele só fez um corte na barriga e apenas uma gota caiu no chão, mas esse corte fez com que todas as pessoas reconhecessem o poder do Electabuzz. Electabuzz desmaiou. Envie seu próximo Pokémon, Blue disse. Ele estava ansioso para o que poderia fazer. Alvin calmamente chamou Electabuzz e então enviou Alter. Capítulo 69. Então ele disse ao seu Alter: você viu o pequeno arranhão na barriga dele? Foi tudo que o Electabuzz conseguiu fazer. Alter sabia porque seu treinador lhe disse isso. Em seu time, Electabuzz tem o poder de luta mais forte. Nem Pidgeot nem Zolkin conseguiram suportar seu golpe mais forte e durar muito. Alter apenas flutuou e olhou para o Charizard. Começar. Xingamento. Alvin esperava que funcionasse, mas assim que começou, Charizard brilhou em vermelho e o destruiu. Isso lhe mostrou que o fogo pode queimar qualquer coisa. Cubo de sombra. Este é o ataque mais forte atual de Alter. Ele é composto de energia de sombras junto com veneno. Também foi apenas um movimento de Alter que pode afetá-lo. Alvin não tem esperança de que Alter possa derrotá-lo ou mesmo feri-lo se o Electabuzz não puder, e ele só espera dar a ele um problema de status. Isso poderia diminuir a pressão sobre os outros. Logo o cubo formado foi jogado em Charizard, mas novamente ele não se moveu. Assim que entrou em contato, o cubo se expandiu e cercou Charizard completamente. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, mas logo uma luz vermelha apareceu no cubo e ele explodiu. Alter foi arremessado e ele também desmaiou assim. E Charizard apareceu igual a antes. Alter não pode lutar. Por favor, envie seu próximo Pokémon. Blue disse. Daisy, ao lado de seu pai, ficou intrigada sobre como Charizard venceu e perguntou ao pai: pai, como Charizard venceu? Ele apenas deu um tapinha na cabeça dela e disse: você saberá mais tarde. Nenhum dos truques no campo estava escondido de seus olhos. Ele pensou: este monstro não enfraqueceu mesmo depois de tantos anos. Alvin ainda estava calmo por fora, mas por dentro ele estava surtando, ele simplesmente não via nenhuma esperança. Nada estava funcionando, nada fez esse monstro dar um passo para trás. Alvin estava perdendo o ânimo. Ele sabia que não tinha chance, mas aqui esse monstro nem estava se movendo ou atacando ativamente e ainda assim ele perdeu feio. Ele nem teve coragem de mandar os outros Pokémons. Seu Electabuzz tem um ataque mais forte do time, enquanto Alter, embora não tão forte quanto os outros, se destacou em veneno e maldições. Esses movimentos de não fazem nenhum dos seus Pokémons mais velhos rir, ou eles podem perder feio. Ao lado dele estava Eevee. Ela criou o hábito de viajar por Alvin a pé em vez de na Pokébola. Ela também viu como Bruto e o comediante da equipe não conseguiam nem fazer o monstro se mover. Ela viu seu treinador perdendo a esperança e ela ficaria arrasada se isso acontecesse. Ela rapidamente entrou em campo e desafiou Charizard. Seu ato atraiu toda a atenção. Os treinadores mais velhos como Samuel e Blue sabiam da pressão que Alvin estava sofrendo e esse era o objetivo de Samuel. Ele queria ver como ele lidaria com isso. Ele sentiu que logo Alvin admitiria a derrota, mas quem sabia que havia tal espírito no jovem Pokémon? Os Pokémons têm instintos mais fortes comparados aos humanos. Só de ficar perto de um Pokémon eles sabiam a diferença. Alguns perdem toda a esperança diante da disparidade absoluta. E aqui um Eevee que era muito mais fraco que os outros dois veio desafiar Charizard. Isso foi impressionante para dizer o mínimo. Alvin, no entanto, não ficou impressionado, ele temeu por Eevee e rapidamente gritou: volte, Eevee. Você não pode enfrentar alguém como ele. Nós admitiremos a derrota. Mas ela apenas olhou para ele desafiadoramente, então se virou para Charizard e então ele brilhou branco. Esse fenômeno surpreendeu a todos. No lugar de um Eevee marrom, havia um Pokémon mamífero quadrúpede com pernas finas e patas delicadas. Ele é coberto por uma fina pele lilás. Suas orelhas são grandes e ele tem olhos roxos com pupilas brancas. Há tufos de pele perto dos olhos e uma pequena gema vermelha incrustada em sua testa. Ele também tem uma cauda fina e bifurcada. Era um espião. Após evoluir, ela se virou para olhar para Alvin. Ele ficou chocado com o movimento estranho de Eevee antes, mas sua evolução surpreendente lembrou Alvin. Se eles perderem a coragem agora, ele pode perder a coragem de batalhar contra os fortes. O que está na frente é o verdadeiro topo do mundo, diferente do campeão que é apenas o mais forte declarado publicamente. Assim como Eevee evoluiu agora, ele deve usar isso para evoluir seu coração e se tornar destemido. Pensar as coisas com cuidado é importante, mas enfrentar desafios e romper vitorioso é o que o forte almeja. Nesta batalha ele nunca pode recuar. Ele pode perder, mas não admitir a derrota. Alvin sabia que se admitisse a derrota nunca conseguiria superar a sombra em seu coração e nunca alcançaria o auge. Alvin agora riu alto. Todos os Pokémons e Daisy pensaram que ele tinha enlouquecido, mas Blue, Samuel e Charizard na frente sabiam que seu coração havia se estabilizado. Agora ele tem o coração de forte. Pode perder, mas não recuar. Claro que Charizard também fez algo surpreendente. Ele apenas deu alguns passos para trás. Vendo esse comportamento estranho, Blue perguntou: o que aconteceu, pai? Samuel apenas sorriu e disse: não se preocupe. Ele só ficou surpreso. Quando éramos jovens, uma espiã o espancou violentamente e o disciplinou segundo ela. Essa sombra não se recuperou até agora. Ainda me lembro de como ele agia na frente dela e a irritava. Ela o pendurava no ar e o fazia cair muitas vezes.
Ele ficou com tanto medo que depois disso desenvolveu fobia de altura. Só eu me lembro do esforço que fiz para ajudá-lo a voar. Charizard apenas rosnou ao ouvir isso e todos os outros acharam estranho. Os pokémons que estavam lá naquele momento, como Dragonite, também riram alegremente com seu treinador. Até mesmo o bigode de Alakazam estava espalhado por aí, mostrando que ele também achou engraçado. Blue então olhou para eles estranhamente e perguntou a Alvin: "Vocês estão prontos ou vão admitir a derrota?" Alvin apenas respondeu: "Eu vou perder, mas não vou admitir a derrota. Vamos mostrar a eles nossa vontade, espião." Espião. Capítulo 70. Espião raio psíquico. Um raio de luz colorido voou em direção a Charizard e o atingiu, mas novamente sem efeito. Isso não os incomodou. Rápido e confuso. Logo ela enviou estrelas de sua boca enquanto usava poderes psíquicos para atacá-lo com pedras. Ele a faz usar todos os movimentos que ela conhece. Da investida ao estrela de energia, ao psíquico e até mesmo ao hiperraio. Isso ainda não teve efeito e por fim ele recorreu ao retorno. Ela reuniu toda a sua energia e o atacou, e uma nuvem de poeira se levantou, obscurecendo a visão deles. Depois que a poeira baixou, o corpo desmaiado de Espion deitou-se e algo surpreendente aconteceu. Charizard, que não deu um único passo, foi forçado a recuar alguns passos. Esse resultado chocou Blue. Samuel também ficou chocado, embora não tanto quanto Blue. Ele pensou, mesmo tão jovem ainda é o mesmo daquela época. Você vai perder, mas não vai admitir a derrota. E a Espion ela ainda é tão forte quanto sempre. Charizard, Dragonite e Alakazam ficaram impressionados com sua força e vínculo. Enquanto isso Blue pensou, o vínculo deles é realmente impressionante. Alvin lembrou-se de Espion e disse: "Obrigado por tudo, garota. Não se preocupe, não vou admitir a derrota." Ele enviou o Pidgeot brilhante. Ao ver o brilhante Pidgeot, Blue e Daisy ficaram maravilhados. Daisy perguntou ao pai: "Pai, por que esse Pidgeot é diferente?" "É um Pidgeot brilhante. Alguns Pokémon têm coloração diferente da maioria. Eles também são mais fortes do que sua contraparte média." Pidgeot invoca a tempestade. Logo ele voou no céu e grasnou alto. Os ventos começaram a soprar rapidamente e logo as nuvens estavam acumuladas. Pidgeot ataques normais não terão efeito algum nele. Vamos usar nosso movimento mais forte. Esfera de tempestade. Todo o vento forte ao redor começou a se acumular nas garras de Pidgeot na forma de uma bola. Ele foi crescendo lentamente até atingir cerca de meio metro de raio e então o vento diminuiu. Blue proteja Daisy. "Vamos lá, pai." Blue sentiu o poder do movimento e levou Daisy atrás dele e o Dragonite e Alakazam ficaram na frente. Ataque. Alvin rugiu. Ele pegou a esfera com sua garra e voou em direção a Charizard. A esfera em contato expandiu-se e um vento forte soprou em todas as direções. Este vento jogou Pidgeot para trás e ele desmaiou. O Charizard estava em colisão direta, estava cercado por ele. Lâminas de vento afiadas estavam se movendo ao redor de todo o preenchido. Ele marcou todo o campo de batalha. Dragonite ficou na frente de Blue e Alakazam ergueu uma barreira para protegê-los. Os vizinhos também usavam seus próprios movimentos para proteção. Logo o vento diminuiu. Até o público ficou ferido e alguns sangraram, mas eles não se concentraram. Eles queriam ver como estava o alvo. Uma cratera se formou ao redor de Charizard e no centro ele estava. Este texto também teve alguns cortes e algumas gotas de sangue caíram no chão. O professor Carvalho comentou: "Foi um ataque impressionante. Mas também fere meus Pokémon." Alvin disse. Alvin chamou Pidgeot de volta. "Então vamos para o próximo. Vai Slowking." Alvin não prestou atenção em nada ao redor. Em sua visão, apenas Charizard e Samuel estavam presentes. Assim que ele apareceu, Alvin disse: "Convoque a chuva e traga o Sharpedo." Ele começou a dança da chuva e a chuva começou a cair. A chuva caiu pesadamente e Slowking usou o psíquico para acumular a água da chuva. Logo a água acumulada começou a tomar a forma de um grande Sharpedo. Com alguns metros de comprimento, o Sharpedo flutuava no ar e em seu meio estava o Slowking o guiando. Blue pensou, antes ele ia admitir a derrota e agora continua enviando ataque após ataque. Ele é um louco. Ele nem pensa no que acontece com os outros desde então. Rasgue-o. O gigante Sharpedo, ouvindo o comando, flutuou em direção a Charizard com suas mandíbulas prontas para despedaçá-lo. Assim que ia mordê-lo, Charizard parou suas mandíbulas com força bruta. Mas Alvin não foi afetado, ele apenas disse: "Dispersem." Logo o Sharpedo se dispersa e vários Sharpedos menores começam a atacá-lo enquanto flutuam. Eles eram bastante numerosos. Eles continuaram atacando suas cicatrizes e outros lugares vulneráveis. Esse movimento o afetou também, pois alguns lugares feridos estavam realmente sendo dilacerados por suas mordidas e as feridas aumentaram. E Charizard pela segunda vez expeliu chamas e transformou toda a água em vapor. Slowking não resistiu e desmaiou devido às queimaduras. Alvin lembrou que Slowking agradeceu a ele. "Este ataque é realmente assustador. Ainda não está completo. Eu estava tentando reduzir o tamanho e aumentar mais os números. Isso o tornará mais eficaz." Alvin disse calmamente. "Sim, dessa forma será realmente mais eficaz. Um ataque em toda a área, bem como um ataque a múltiplos alvos", resumiu Samuel. "Já que é o último Pokémon, espero que ele seja tão divertido quanto os outros." Ele não respondeu e lançou um Pokémon Vai. Charmeleon. "Conheça seu pai Charmeleon", Alvin sabia. Essa frase chocou muitos, mas ninguém mais do que Charmeleon e Blue. "Então você sabia?" Samuel perguntou. "A presença do Charizard macho e da Dragonite fêmea, assim como você dizendo que eu tenho que impressioná-lo. Demorou um pouco, mas eu consegui entender. Foi um teste sobre como eu crio meu Pokémon e também o quão forte ele ficou. Então o próprio Charmeleon mostrará sua habilidade." Blue enquanto isso pensou, o filho do Charizard e do Dragonite do papai é ele. Tenho certeza que será um monstro também como o pai dele, com certeza um treinador. Droga, eu realmente quero batalhar com ele. Eu sei que o louco do Red também vai querer fazer isso. Um novo oponente.
Não, eu tenho que esperar. Ainda há tempo. Temos que deixá-lo crescer. Capítulo 71. Alvin disse, lança-chamas. Charmeleon enviou chamas poderosas sobre Charizard, mas ele permaneceu como uma pedra no meio das ondas de água. Ele rugiu para Charmeleon, mostre-me sua força, garoto. Isso é um ataque de fogo ou gelo. Mesmo que ele tenha dito que a rocha ao redor ficou vermelha como fogo. Bola de fogo Charmeleon. Ele acumulou muito fogo na frente da boca e então mandou a bola em direção ao Charizard. Explodiu nele e algumas pedras até derreteram. Daisy se escondeu atrás de Blue e disse, está muito quente? Não se preocupe, e ele lançou seu Blastoise. Automaticamente resfriou a temperatura ao redor. Charizard ainda rugiu, você nem sabe o que é fogo de verdade. Deixe-me mostrar a você. Ele então enviou um pequeno jato de fogo. Embora não pareça nada comparado aos ataques anteriores de Charmeleon, no impacto ele gritou de dor. Até mesmo um tipo de fogo como ele estava sofrendo queimaduras. Alvin disse, parece que fogo não vai funcionar, então vamos mostrar seus músculos. Dança do dragão. Ele levou 5 segundos para completar a dança e rapidamente alcançou Charizard. Embora sua velocidade não fosse nada comparada a Electabuzz ou mesmo Pidgeot, ele era rápido para sua idade. Ele atacou com soco trovão e quebra de tijolos. Cada ataque era forte o suficiente para quebrar pedras e com o uso contínuo da dança do dragão seus poderes também aumentavam. Mesmo assim ele não se moveu 1 centímetro e então cortou Charmeleon e o fez voar e rugiu, isso é força. Não exiba um poder tão insignificante e me insulte. Chama Draconica. Charmeleon combinou o poder do dragão com o lança-chamas e atacou seu pai. Desta vez a quantidade de chamas foi menor, mas conseguiu expelir vapor de suas escamas. Chama Draconica. O poder do dragão multiplica o poder do ataque de chamas, disse Alvin simplesmente. Charmeleon mostra a ele seu ataque de dragão mais forte. Desta vez ele estava cercado por poder dragônico e atacou Charizard de cabeça, mas diferentemente de antes, Charizard não ficou parado, mas moveu a cauda. A potência da cauda era impressionante e o fez voar de volta no ar, e Charmeleon desmaiou. Alvin chamou Charmeleon de volta e ficou parado. Charizard voou para longe do laboratório após a batalha. Blue disse, Alvin perdeu todos os 6 pokémons. O vencedor é Charizard e pensou, ele continua tão mal-humorado como sempre. Ele nem esperou que eu terminasse a batalha. Samuel foi até Alvin e disse, batalha impressionante, Alvin. Não achei que você lutaria até o fim. Eu também não pensei que poderia durar se não fosse por espião. Ela era muito brilhante, especialmente em uma situação como essa. Nunca vi um espião assim na minha vida. Blue se juntou a eles e disse, você não sabe, mas eu me lembro de conhecer uma espião. Ela era bem disciplinadora. Ninguém ousava ignorá-la. Até meu Charizard ainda tem medo dela. Ha 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 ha, ele disse e riu. Se você não se importar, podemos tratar do meu Pokémon? Alvin pediu. Ah, esqueci. Você fala com o papai. Eu vou tratá-los. Blue disse. Alvin entregou os 6 Pokémon feridos para Blue. Levando-os, Blue foi embora e Daisy apenas olhou para ele. Sentindo seu olhar, Alvin perguntou educadamente. Posso ajudar em alguma coisa? Você pode me ensinar a lutar? Ela perguntou a ele. Por que você precisa da minha ajuda com isso? Seu pai e seu avô são muito melhores do que eu. Por que você não pergunta a eles? Alvin disse. Eles apenas me deixaram estudar e não me ajudaram dizendo que eu era muito jovem. Daisy gemeu. Eu entendo. Você sabia que quando eu tinha sua idade eu passava horas na biblioteca da minha cidade aprendendo mais sobre os diferentes tipos de Pokémon, seu apetite, comportamento e tudo mais. Pokémon são seres misteriosos. Eles têm grandes poderes, assim como grandes amigos. Eles podem ajudar você a superar qualquer problema se você tiver a ajuda deles. Então lembre-se sempre, não importa qual Pokémon seja, nunca o trate com desprezo. Ele tentou educá-la. Mas Caterpie e Veedon são fracos e até mesmo Magikarp não vale nada. Ele nem consegue lutar, Daisy disse asperamente para a idade, sem entender o que Alvin queria dizer. Enquanto isso, Samuel sorriu entendendo o que Alvin estava dizendo. Ele se lembrou do que Alvin lhe disse naquele dia em seu passado. Você sabe sobre os tipos de insetos? Alvin perguntou a ela. Eles evoluem rapidamente e têm um curto período juvenil. Eles são mais fáceis de evoluir e seus poderes crescem rapidamente e então estagnam. Eles não desempenham um papel muito importante em batalhas de alto nível. É por isso que não há Elite 4 para o tipo inseto. Daisy disse orgulhosamente. Ela era muito inteligente para sua idade e estava milhas à frente de sua colega devido ao seu avô lhe ensinar. Ela sabia muito sobre diferentes tipos. Você sabia o que meu avô costumava me dizer? Alvin perguntou misteriosamente. Como eu poderia saber o que seu avô diz sobre você? Idiota. Ela então vira a cabeça e faz beicinho. Alvin acariciou sua cabeça e disse, eu posso me tornar o primeiro membro da elite dos 4 tipos de insetos se minha teoria sobre eles for comprovadamente correta. A maioria dos tipos de insetos são realmente fracos fisicamente, mas se bem treinados eles podem ser bem poderosos. Vamos pegar Caterpie como exemplo. Acredito que quanto mais energia ele ganhar e armazenar, mais poderoso e forte ele será na evolução. Então treinei a minha bastante e dei comida nutritiva e ela comia muito antes da evolução. Na evolução eu não treinei Metapod de jeito nenhum. Nesse estágio, ela está usando sua energia armazenada para transformar e fortalecer o corpo. Se ele gastasse energia em outras coisas, o corpo ficaria enfraquecido. E na evolução os movimentos que eles aprendem são principalmente movimentos de pólvora e psíquicos. Mas você já pensou que esses movimentos são realmente devastadores? Eles podem envenenar, paralisar ou fazer os pokémons dormirem, e concentrações diferentes têm efeitos diferentes. Pode deixá-los sonolentos, alucinados, etc. O psíquico amplia seus poderes e sua capacidade mental é atualizada. Seus tiros podem ser infundidos com pólvora para aumentar a letalidade.
Depois, há a dança vibratória exclusiva para insetos, que aumenta suas estatísticas de poder e velocidade. Enquanto o movimento não conectar, eles estarão seguros. O Beedrill tem cordões venenosos que são mais mortais. Embora ambos sejam igualmente fortes se bem treinados, Butterfree é um atacante misterioso enquanto Beedrill é um assassino. E Magikarp se evoluído vira Gyarados. Você sabe quantas lendas estão relacionadas a eles. Eles podem afundar grandes navios, invocar tempestades e são extremamente poderosos. Lembre-se sempre, Daisy, todos os Pokémon são poderosos, depende do treinador treiná-los e revelar seu verdadeiro potencial ao mundo. Alvin disse. Daisy ainda estava cética sobre as palavras de Alvin e perguntou ao avô, o que ele disse é verdade? Sim, Daisy, o que ele disse é verdade. Depende dos treinadores ajudarem seus Pokémons a revelar seu verdadeiro potencial. Ele enfatizou. Então vou trabalhar duro e treinar todos os meus Pokémon da melhor forma que puder, ela disse seriamente. Vamos entrar e continuar nossa conversa. Samuel disse. Capítulo 72. Alvin seguiu Samuel para dentro do laboratório. Lá, eles entraram em uma sala no salão e sentaram-se no sofá. Daisy também o seguiu para dentro do laboratório e foi para seu quarto. Então Alvin, Agatha me disse que você queria ser um professor assistente. Samuel perguntou a ele. Alvin concordou com a cabeça e disse, tenho algumas ideias de pesquisa relacionadas à evolução dos Pokémon, bem como alguns movimentos de herança. Eu queria lançar alguns artigos sobre esses tópicos, mas meu avô me impediu, alegando que não tenho ninguém para me apoiar. Minhas ideias podem colidir com algumas pesquisas de outras pessoas importantes que podem me acusar de tempo e podem até impor restrições à minha pesquisa. De fato, acho que isso pode acontecer. A evolução da rocha do seu rei é uma seção da pesquisa sobre evolução e o atual chefe no campo da evolução, o professor Rovan, irá processá-lo pessoalmente em caso de roubo de pesquisa e você será punido, banido para sempre ou até mesmo prisão. Samuel respondeu e concordou com Alvin. Alvin disse, ele me disse que todos esses casos podem acontecer e que eu deveria esperar até ficar forte ou ter apoio. Ainda assim, você contou a Agatha sobre sua pesquisa. Você não contou a ela toda a verdade, contou? E sua descoberta de um novo tipo também é fenomenal. Agatha me ligou e pediu para você ser sua garantia. Pensei se deveria ou não fazer isso. Professor Carvalho disse enquanto pensava, eu te possuía o suficiente para poder te ajudar sem preocupação ou até mesmo Charles viria te ajudar. Mas se eu não agir relutantemente você pode achar algo estranho e não se juntar a nós. E o que você quer em troca? Alvin perguntou diretamente sem qualquer hesitação. Você não tem medo de que eu também roube sua pesquisa. Este tópico não é seu tópico de pesquisa principal e você já é forte e não precisa conversar comigo. Outros precisam de reputação, mas você já é muito reputado. E eu não acho que você vai tentar manchar sua reputação só por isso. E você também é um guia para jovens treinadores e pesquisadores que podem contribuir para o mundo. Agora o mundo pensa em você como um professor e se eu me tornar famoso sua reputação em si aumentará. Você também criou a Pokédex. Ela já é uma criação de nível de época, comparável à antiga Pokébola. Nada no mundo poderia se igualar a isso. Não lhe falta dinheiro nem poder, por isso não roubará minhas obras. Alvin disse, eu vou te ajudar, mas você terá que fazer algo por mim. Você está pronto para isso? Com o que você precisa da minha ajuda? Alvin perguntou. Quero que você colete dados sobre diferentes tipos de Pokémon e também capture alguns para levar ao laboratório. Samuel disse, isso é fácil. Eu posso fazer isso, mas o que mais? Alvin perguntou. Você também deveria ser o professor da Daisy. Ele disse, o que? Daisy é uma criança inteligente e também é mimada por nós. Preciso de um professor que possa suportar seu temperamento e ensiná-la bem. Sua batalha mostrou que você tem essa mentalidade e não deixará nosso prestígio afetar seus ensinamentos. O homem mais velho disse. Mas por que eu? Existem pessoas melhores que eu e ainda alcançando esses critérios. Porque você é jovem, ela se misturará bem com você e também poderá conseguir uma amiga. Ele disse. Além disso, você só precisa começar a ensiná-la quando ela tiver 10 anos e começar a viajar. Até lá, vocês dois terão reputação e poder para ajudá-la. Eu só preciso que você a guie por alguns meses. Você também será pago por isso. Ainda faltam cerca de 4 anos. Ele disse. Estes acalmaram Alvin, mas não são. Você está tomando essa decisão muito cedo. Até lá você pode encontrar alguém melhor. Porque eu vi seu potencial, então fiz essa escolha. Você concorda? Sem problemas. Eu farei isso. E então Blue entrou na sala com outro homem com um chapéu vermelho. Ele era Red Ketchum, o campeão anterior. A sorte de Alvin foi realmente ótima. As pessoas não encontram um único campeão em suas vidas e ainda assim ele conheceu 3 em um único dia. Red ao entrar na sala olhou para Alvin e disse, sua batalha foi impressionante. Eu realmente quero batalhar com você. Que tal um acordo entre nós? Teremos uma batalha oficial um mês antes do torneio da liga para sua prática. Isso chocou Alvin, mas antes que ele pudesse responder, Blue rugiu para Red. Não roube meu oponente. Eu o conheci antes de você. Eu o enfrentarei. Mas eu desafiei primeiro, ele rebateu. Você trapaceou. Você não me deixou falar. Blue retrucou. Eu não fechei sua boca antes. Não importa. Eu o enfrentarei primeiro. Meu. Chega, Samuel gritou, vocês dois ainda são tão infantis. Vamos ao que interessa, estamos todos juntos. Todos se acalmaram e sentaram. Alvin ficou intrigado com isso e perguntou, qual é o problema? O problema é você se juntar ao laboratório do professor Carvalho. Capítulo 73. Professor Carvalho disse, o problema é que nosso laboratório não patrocina muitos treinadores. Caramba, só há 2 treinadores patrocinados por nós. Eles são Red e Blue ao seu lado.
Você se juntar a nós também fará de você uma parte integrante dos poderes de Canto. Ele apontou para o filho e para Red. Ele continuou, o problema é que não sabemos como fazer isso. Até mesmo as pessoas que pegam os pokémons daqui não podem se juntar a nós até que um critério seja alcançado. Blue mencionou que se deixarmos você se juntar a nós diretamente, isso causará problemas. Embora eu não tenha medo disso, seria melhor não tê-los de jeito nenhum. Então é por isso que tivemos uma batalha antes. Sua chegada, assim como nossa batalha, nos ajudarão nesse sentido. Então é por isso que você me desafiou. Alvin disse. Sim, você já é uma pessoa de alto perfil, especialmente com sua amizade com Lance e Lorelei. A partir deles, as notícias sobre suas habilidades se espalharam e muitos membros de alto nível querem que você se junte a eles. Mas a notícia de que você se juntou a nós não foi levada a sério porque não permitimos muitos. Se essa batalha não fosse revelada, eles agiriam nos bastidores. Red disse. E o que eu preciso fazer agora? Alvin perguntou. Você precisa ter pelo menos um Pokémon nível rei em 5 anos. Isso é de suma importância. Blue disse. Você não precisa se preocupar. O que você quiser, nós forneceremos. Mas você deve ter um nível de elite a todo custo. Samuel enfatizou. Por quê? O que te faz se preocupar com isso? Alvin perguntou. Em 5 anos, haverá um torneio juvenil entre os treinadores de todas as regiões da Aliança. É por isso que vocês precisam se tornar mais fortes logo. Red respondeu às suas perguntas. O que é esse torneio juvenil? Por que ele está acontecendo? Ele fez outra pergunta. Nos últimos anos, cada região tem alguns treinadores muito qualificados que são vistos como a próxima geração de líderes. Em Canto estão Lorelei e Sabrina. Johto tem Lance e Bruno. Owen tem Steven Stone e Wallace. Sino tem Aaron, Flint, Lucian e Cynthia. O Nova tem Xiaotao e Caitlyn. Kalos tem Sebold, Dianta e Sycamore. Essas são algumas das pessoas semeadas. Elas são as que liderarão a próxima geração da Aliança Pokémon. E com seu desempenho, você agora é o chefe desses jovens treinadores. Blue explicou. Quando eu me tornei o líder, Alvin perguntou intrigado com essa declaração. Todos os nomes mencionados são da Elite 4 e campeões das diferentes regiões. Você, Alvin Bart, é diferente deles. Todos eles têm um apoio desde a infância e são treinados desde então. Eles recebem os melhores recursos e seus pokémons recebem a melhor comida, bem como treinamento com treinadores habilidosos. Enquanto você, Alvin, antes não tinha esses recursos. Todos os recursos e treinamento foram o que você mesmo obteve e chegou a esse nível. Então a maioria considerou você o melhor entre todos. Haverá algumas pessoas que tentarão obter suas informações ou até mesmo impedir que você alcance seu pico. Agora, com a nossa presença, você não precisará se preocupar com ameaças de morte, mas no mercado negro você provavelmente terá uma recompensa. Blue explicou sua situação. Mas eu não quero ser um campeão ou líder. Só quero explorar. Alvin disse fortemente. Canto continua sendo o mais forte desde o meu tempo. Isso não mudou e desta vez o alto número de gênios em cada região é muito maior do que nas vezes anteriores. Então eles esperavam que pudessem nos superar e Lorelei e Sabrina, embora poderosas, não estão nem no top 5, então eles pensaram que venceram. Mas agora sua aparência os fez sentir uma pressão enorme de você. Você é uma personificação de nós. Nossa própria existência sempre os manteve sob controle contra Canto. Embora sejamos todos aliados, mas é construído na premissa de que um chefe é eleito entre nós. Charles é o presidente indiscutível porque tem nosso apoio e suporte, além de seus próprios poderes. Agora sua presença garantiu nosso trono para a próxima geração. Agora você é o líder, queira ou não. Você deveria aceitar isso. Samuel disse. E por que eu deveria fazer isso? Eu nem quero fazer parte disso e posso simplesmente admitir a derrota ou nem mesmo participar desse jogo de poderes? Alvin disse diretamente. Você já é um membro dela no momento em que seus poderes e habilidades são revelados. Quanto a você abandonar a batalha, você não fará isso, disse Samuel confiante. E por que eu não vou embora? Porque você, Alvin Bart, é um guerreiro. Você nunca recua diante de um desafio. Samuel disse e continuou. Eu vi aquele olhar de guerreiro nos olhos. Você pode perder, mas não vai admitir a derrota. Você enfrentará suas dificuldades em vez de fugir delas. E você está animado com este torneio também. Você quer testar seu manto contra eles. Você é um maníaco por batalhas, não é? Samuel disse. Alvin apenas permaneceu quieto sobre isso porque ele também sentia isso. Ele estava animado para enfrentá-los, especialmente Cynthia e Dianta, que eram os treinadores mais fortes de sua idade. Alvin então disse, tudo bem, eu também vou participar do torneio e elevar meus Pokémon ao nível rei. Samuel então disse, então damos-lhe as boas-vindas ao laboratório do Professor Carvalho. Capítulo 74. Agora que você se juntou a nós, acho que um presente de boas-vindas é necessário. Então, Alvin, diga-me quais Pokémons você tem agora. Eu recompensarei com base neles. Samuel perguntou a Alvin animadamente. Blue também queria saber quais outros Pokémons Alvin tem. Red também tinha visto a batalha, então ele também queria saber. Alvin, depois de pensar um pouco, disse. Os Pokémons que tenho são 1. Pidgeot Brilhante. 2. Slowking. 3. Electabuzz. 4. Alter. 5. Charmeleon. 6. Pidgeotto. 7. Butterfree. 8. Sinub. 9. Espion. 10. Nidoran. 11. Haltz Gêmeos. 12. Miltank. 13. Baltoy. Eles são o que eu tenho agora. Eu também tenho alguma direção para o desenvolvimento deles e quero sua orientação em algumas coisas para criá-los. Seus Pokémons são bem equilibrados, mas a maioria são atacantes rápidos, exceto o Sinub, que é um atacante de longo alcance. Você tem Pokémons do tipo fogo, água, voador, psíquico, terrestre, venenoso, gelo, fantasma, inseto, normal e elétrico. O que falta são Pokémons lutadores, de grama, de pedra e de dragão. Você está coberto em quase todos os aspectos, mas precisará de algo. Aqui.
Samuel disse e jogou uma Pokébola para ele. Todos os treinadores que se juntam ao laboratório ganharam um Pokémon meu. E não mencione o Charmeleon. Você ganhou o ovo dele, não uma Pokébola, e definitivamente não de mim. Red ganhou um Charmander meu e Blue ganhou um Squirtle, então pensei em te dar um Bulbasaur. Ambos foram criados para serem monstros capazes de afetar o ambiente ao seu redor apenas por estarem presentes. Então estou curioso para saber como você criará o Bulbasaur. Você está disposto a aceitar? Samuel perguntou ao ver Alvin um pouco atordoado. Quando Alvin soube que ganharia um Bulbasaur, ele ficou nas nuvens. Ele ficou muito animado com essa perspectiva. Ele sempre quis um tipo de grama depois que descobriu que o tipo voador tem poder elemental de vento, então grama pode ter madeira. Quando ele acordou do sonho, viu dúvidas no rosto do professor e teve medo de renegar suas palavras, então ele se levantou animadamente e gritou, sim, eu aceitarei com prazer. Bulbasaur é um filhote e estou feliz em ver você tão animado. Samuel viu a felicidade desenfreada no rosto e nos olhos de Alvin e ficou curioso para saber por que ele agia assim, mas se absteve de perguntar, pois sentiu que o criaria bem e que tinha algumas ideias sobre como criá-la. Alvin assentiu e deu um tapinha na Pokébola com amor, pensando em quão poderosa ela seria depois de seu treinamento. Ele pensou, se ela puder ser pelo menos 20% de Hashirama em Naruto, então ela será o Deus Supremo na floresta. Red e Blue ficaram curiosos e, diferentemente do professor, não se incomodaram em se conter e perguntaram ao seu futuro rival. Por que você está tão animado com um Bulbasaur, Alvin? Embora sejam raros, não são tão bons comparados aos pseudo-lendários. Eu tenho uma rota de treinamento dela. Este era meu programa de treinamento para o tipo de grama, mas os recursos necessários para criá-los nessa direção seriam ótimos, então me abstive de pegar um antes. Agora que tenho acesso irrestrito aos recursos e um ótimo tipo de grama, ela será uma potência. Ela será uma verdadeira tanque. Só espere ela se transformar em uma Venusaur e completar seu treinamento. O mundo se lembrará do quão poderoso um tipo de grama perfeitamente treinado é capaz de ser, disse Alvin animadamente. Vendo a confiança nos olhos de Alvin, os 3 homens mais velhos realmente olham para o futuro. Samuel então se levantou e disse a Alvin, siga-me, vou deixar você ver o pacote de Agatha. Samuel e Alvin saíram, deixando Blue e Red sozinhos. Red perguntou a Blue, sobre o que você acha que Alvin falou? Se fosse antes de vê-lo lutar, eu consideraria uma piada. Criar 3 Pokémons no nível Pseudo-Rei em apenas 5 anos sem ver o mundo é impressionante. Todos os poderes são baseados em suas ideias desses elementos. O vento corta, o elétrico é velocidade e o psíquico é controle. Para a grama são poderes químicos ou movimentos secretos ou algo assim. Não consigo vê-los tendo poderes de destruição em massa. Red então disse, eu realmente quero ver o que ele será no futuro. Os próximos anos serão emocionantes. Sim, será emocionante. Em Johto, em uma montanha, há um cara de cabelo branco junto com uma garota de cabelo vermelho. Eles eram Percy e Lorelei. Aquele jovem treinador é tão habilidoso quanto você diz. Acho difícil acreditar nisso. Ele perguntou a ela. Eu te disse muitas vezes que eu estava lá e como ele lutou com Giovanni. Eu não sabia que ele era tão forte. Lorelei disse com raiva com sua professora duvidando dela. O jovem Giovanni é provavelmente o segundo líder de ginásio mais forte em Kanto. Você deve trabalhar duro, então se ele for realmente tão habilidoso quanto você diz, ele certamente participará do torneio. Você deve treinar mais duro se quiser derrotá-lo. Ele disse e Lorelei voltou ao seu treinamento e Percy olhou para o céu e pensou, em breve outro Supremo surgirá em Kanto. É bastante desanimador com Johto tendo ficado preso em lutas domésticas e sofrimento enquanto Kanto prosperava e criava líderes de ponta em cada geração. Na cidade de Blackthorn, um velho estava conversando com um ruivo que por acaso era Lance. Lance, o que você acha do seu amigo? Ele é muito forte e acho que só vai ficar mais forte. De fato, ele será mais forte e na presença de Samuel e seus 2 protegidos e sua orientação, ele será ainda mais brilhante. Você deve trabalhar muito mais para poder vencê-lo ou não terá chance. Entendido, vovô. Tenho que treinar. Lance saiu correndo de casa para treinar enquanto o velho pensava. Arceus realmente os abençoou. Espero que sob sua pressão Lance treine duro e alcance seu potencial. Afinal, ele não tem esperança de superar aquele jovem monstro, especialmente sob a orientação daqueles monstros. Ele estremeceu pensando em Samuel, Red e Blue. Em Oen, Drake, o atual campeão, estava conversando com sua elite do tipo gelo. Como estão os 2 pequenos, Steven e Wallace? Eles são bons e são realmente fortes. Eles logo nos ultrapassarão no futuro. Mas o que te deixou tão estressado? Você não está curioso sobre o treinamento dos outros? Ela perguntou. A notícia foi confirmada sobre um jovem treinador chegando à cidade de Palette e ele atende aos requisitos. Se ele for realmente forte, então apenas esses 2 têm esperança de vencê-lo, afinal os rumores podem ser enganosos. Treine-os bem. Drake disse. Eles são o futuro. E a elite assentiu e foi embora, e Drake pensou, espero que esta geração possa superar isso e que o trono da aliança seja conquistado por Oen. Quanto ao jovem Alvin, estou realmente ansioso para ver o quão forte você realmente é. Você realmente consegue viver de acordo com a reputação do seu antecessor. Capítulo 75. Em Unova, uma pessoa com um jaleco de médico estava falando com um homem ruivo com roupas de rua. O professor era o professor Juniper e o outro cara é o atual campeão de Unova, Alder. Esse Alvin é realmente algo tão famoso que logo, acho que ele já virou o garoto dos sonhos de muitas meninas. Estou com muita inveja. Eu até ouvi Aurea e Caitlyn falando sobre ele. Amaldiçoe todos os garotos bonitos por roubarem todas as garotas. Alder disse. Você continua tão infantil quanto sempre. Mas a presença dele interrompeu nossos planos. Disse o professor. Eu nunca senti que nós em Unova poderíamos tomar o trono. Temos treinadores habilidosos, mas não habilidosos o suficiente.
Eles estão apenas no nível de elite. Não temos um pirralho nível campeão até agora. Pelas minhas fontes, descobri que Owen tem 2 pirralhos para essa posição. Johto, Sino e Kalos têm 1. Antes de sua descoberta, Kanto também tinha apenas nível de elite. Agora com ele um treinador de nível mestre também é possível. Alder disse seriamente. Não é um exagero? Treinadores de nível mestre são raros. Nós nem os temos em algumas gerações e agora você acha que ele já tem esperanças de alcançá-lo. Professor, perguntou urgentemente. Kanto tem 4 pessoas assim nesse nível ainda vivas. Elas guiam a direção da vida no fundo. Elas são realmente terríveis. Não estou dizendo que ele vai chegar lá, mas um campeão de nível máximo é uma certeza. Quanto a essa posição, estou apenas dizendo para que eu já esteja preparado para ela se acontecer. Também com o professor Carvalho atrás dele, ele será um dos tomadores de decisão. Isso é sem dúvida. Ele disse. Eu realmente temo por Unova. Não temos um campeão nesta geração. Espero que a próxima não nos decepcione, ele disse. As pessoas podem ensinar elites avançadas ou pseudo-elite, mas para atingir níveis mais altos elas precisam ter temperamento, e esse incidente afetou muitas pessoas. Só podemos esperar. Foi um erro nosso desafiar a autoridade deles naquela época. Pelo menos somos muito melhores que Johto, que está sofrendo com conflitos internos. O campeão Pierce é retido pelos 4 de elite por sua própria ganância e afeta o crescimento da região. Ele espera com Lorelei criar uma abertura para salvar Johto, ou então eles não durarão muito. Ou eles se dividirão em muitas partes ou serão anexados por Kanto. Professor, disse, teremos que treiná-los mais do que antes para que eles possam pelo menos enfrentá-lo e não serem destruídos por ele. Alder disse e saiu da sala. Em Kalos. Desta vez você tem um novo oponente, Sikamori. Dianta, você deve se esforçar mais. Esta será sua maior oponente no futuro, comparável à garota genial de Sino, Cynthia. Não se preocupe, mestre, ficaremos bem. Os 2 saíram e foram para seus próprios trabalhos. Vocês, crianças, não sabem do que o Pico é capaz. O garoto nessa idade é tão capaz que faz qualquer um ter medo dele. Se os rumores sobre ele forem verdadeiros, então espero que você seja corajoso o suficiente para sobreviver na sombra dele, assim como outros viveram na sombra de Samuel e seu protegido. O mestre dos 2 suspirou e pensou. Ensino. Vovó, isso é realmente tão forte quanto você diz? Uma linda menina loira de cerca de 11 anos perguntou a uma mulher de cabelos grisalhos. A jovem tinha cabelos loiros penteados de tal forma que um olho dela estava coberto pelo cabelo. Ela usava blusa azul junto com jeans azul. Ela tinha olhos cinzentos e um rosto bonito. Ela tem todas as marcas de ser uma grande beleza no futuro. Ela era Cynthia Shirona, a futura campeã de Sino. Por que você está tão curiosa sobre ele? Perguntou sua avó. Vovó, ele é o único de quem você me falou e você sempre me disse que o professor Carvalho é um dos treinadores mais fortes do mundo. Já que surgiram tantos rumores sobre ele, ele deve ser habilidoso e sinto que será ele quem eu irei perseguir. Ela quer dizer como um oponente. Ela disse à avó. Depois que seu Ghibli evoluiu para Gabite, você se tornou muito confiante. Não posso culpá-lo, pois não há muitos da sua idade que sejam seus oponentes e até mesmo alguns treinadores mais velhos não estão à altura de você. Berta, a elite do solo, disse. Mas se os rumores forem verdadeiros, então você não tem chance alguma. Ele será o líder da sua geração em vez de você. Sua avó professora disse. Não se preocupe, vovó, eu vou derrotá-lo e trazer glória para Sino. E ela deixou o quarto sozinho para 2 mulheres mais velhas. Essas crianças são tão teimosas que nem nos escutam, disse Carolina. Ela é um gênio, mesmo entre os gênios. Disseram-me que outros treinadores de sementes estavam muito alertas sobre ele, mas o ignoraram e acreditaram em si mesmos. Então, ela dar ouvidos às nossas palavras já é um grande não, mas pelo menos com ela concentrando sua atenção nele é o suficiente. Berta disse. Depois de todos os rumores, estou realmente ansiosa para conhecer esse Alvin Bart. Carolina disse. Eu também. E eles tomaram chá em silêncio em seu quarto. Da janela podemos ver Cynthia treinando seu Gabite, Glaceon e Gastrodon. Cynthia, enquanto treinava, pensou. Espero que você não decepcione minhas expectativas sobre você, Alvin. Eu realmente quero te conhecer. Da mesma forma, todos os treinadores favoritos que foram avisados sobre Alvin agora o viam como seu rival e cada um queria vencê-lo. Enquanto Alvin estava no laboratório do professor Carvalho, ele se tornou famoso entre os principais oficiais de todas as regiões, bem como da Aliança Pokémon. Na sede da Aliança Pokémon, um homem de preto saiu do escritório. No escritório, na cadeira principal, estava sentado um homem baixo com um bigode grande. Ele usava uma camisa vermelha com tiras e shorts junto com um boné. Se olharmos para seu traje, é semelhante ao traje de um jovem treinador e um treinador viajante. Mas essa pessoa era o presidente da Aliança Pokémon e o supervisor das chamas de Moltres. Ele é Charles Goldshove. Ele apenas olhou pela janela do escritório para o lindo pôr do sol e disse suavemente. Então você se juntou ao laboratório. Estou realmente ansioso para conhecê-lo novamente, professor. Enquanto Alvin estava no laboratório, os pensamentos de muitas pessoas estavam centrados nele. Capítulo 76. Enquanto os outros gênios falavam sobre Alvin, ele agora estava seguindo Samuel para pegar seus pacotes. Ele realmente estava ansioso para conseguir um de cura. A falta de cura efetiva impediu Alvin de treinar seus pokémons até o limite. Alguns movimentos não podem ser treinados porque o corpo deles não aguenta ou eles ficam gravemente feridos depois. A presença de um curador pode acabar com as situações desfavoráveis e ele pode treinar seus pokémons de forma mais eficaz na floresta sem medo dos perigos do ataque de Pokémon selvagens. A natureza selvagem é um tesouro.
Muitos recursos e tesouros podem ser encontrados lá. A Aliança Pokémon controla apenas cerca de 20% da área total. Essas áreas são compostas principalmente de cidades, bem como florestas e fábricas menos densas. O verdadeiro deserto é um cemitério. Esses lugares são fortemente protegidos e apenas os fortes são permitidos. O requisito mínimo para entrar no deserto é treinador de nível avançado. Essas áreas selvagens também são a principal razão pela qual cada região tem forças armadas. Às vezes, o rebanho de pokémons daqui ataca o lugar perto das fronteiras das áreas selvagens e causa muito dano à cidade, bem como à vida. Alvin pensou em se mudar para a periferia da região selvagem, onde não é tão perigoso quanto a própria região selvagem. Foi dito que a Liga Pokémon fez um acordo com os líderes do rebanho e também com os Pokémon lendários de não causar problemas nas áreas da Liga. Em troca, eles não se desenvolveriam ativamente nessas áreas. Seus motivos para ir para lá são desenvolver instintos de batalha no novo Pokémon, bem como treinar a si mesmo. Lá, ele também pode fazer alguns trabalhos de contribuição para a Liga. Isso ajudará a criar melhores biodados para ele e evitará que outras facções lhe forneçam melhores recursos. Enquanto Alvin fazia planos para sua futura viagem, eles chegaram ao interior do laboratório. Lá Alvin notou que havia alguns dados de computador piscando com corpo poliédrico rosa com o estômago azul, pés de prisma triangular azul e uma cauda de prisma retangular azul. Ele tem uma cabeça poliédrica rosa que termina em um bico azul e tem olhos hexagonais. Eles flutuaram e então entraram no computador. Não havia ninguém além dos dois. Vendo que Alvin olhou para Porygon, Samuel disse: "Estes são Porygon. Eles são criados artificialmente e são muito úteis na computação de dados e captura de informações. Eles também são muito leais. Esta sala é proibida para todas as pessoas, exceto para os membros principais do laboratório. E todos os membros do núcleo são treinadores. Nenhum deles é cientista, então eu os uso para fazer algumas pesquisas secretas que tenho em mente computadores os dados. De qualquer forma, olha aqui." Ele apontou para uma Pokébola e também para uma caixa. "Ela me enviou estes 2 dias atrás e queria que eu os entregasse a você." Ele então levantou a bandeja onde eles estavam guardados e levou-a para Alvin. Alvin pegou gentilmente a Pokébola e depois a caixa. Ele abriu a caixa e encontrou um recipiente. Este recipiente tem uma parede transparente para que se possa ver o objeto dentro facilmente. Através da parede, ele viu névoa ao redor de um objeto branco como cristal. Alvin não sabia o que era, mas suas mãos estavam frias. Então ele pensou que fosse relacionado ao tipo gelo. "Ah, ela realmente te deu uma coisa boa, Alvin", Samuel exclamou. Alvin apenas olhou para ele confuso e então olhou para o professor em busca de explicação. "Este é um gelo de 1000 anos que nunca derreteu. Isso pode fortalecer os poderes de gelo dos Pokémon ao usá-lo. Mas eu vi gelo nunca derretido. É diferente disto", Alvin disse intrigado. Ele comprou gelo nunca derretido do departamento, mas eles eram diferentes disto. Eles eram de cor cinza e não eram cristalinos, mas mais como pó. Você provavelmente comprou em lojas de departamento. O gelo que nunca derrete lá é criado artificialmente. Eles também funcionam, mas não podem ser usados infinitamente. Eles só podem ser usados algumas vezes, mas os naturais são melhores do que os artificiais várias vezes. Se forem criados artificialmente, seu Sinub pode comer pelo menos 5 durante sua vida, mas se forem naturais, ele pode comê-los como se fossem frutas. E isso aqui é gelo de 1000 anos que nunca derreteu. Esse é muito poderoso. Para comparar, a elite do gelo de Johto, Pierce, alimentou seu Delibird e seu Pilosvine com gelo nunca derretido de 2000 e 3000 anos, respectivamente. Os poderes aumentaram tanto que seu pássaro voador pode congelar um lago de até 1 quilômetro de diâmetro. Isso será muito bom para o crescimento de Sphinub, mas temo pela falta de poder terrestre em Sphinub. Existem algumas joias de poder em desenvolvimento que acumulam energia do mundo ou de pokémons poderosos e fornecem energia aos pokémons. Isso torna seus poderes elementais poderosos. Samuel suspirou tristemente. Alvin colocou a mão na mochila e pegou algumas pedras preciosas que conseguiu no mercado negro de Viridian depois de derrotar os bandidos que o ameaçavam. O professor olhou e viu que eram pedras preciosas vermelhas, azuis, marrons, verdes, assim como rosas e roxas. Havia no mínimo 3 pedras preciosas de cada cor. Sua sorte é extraordinária. Essas gemas farão bem a Sphinub. Vamos lá fora e eu lhe mostrarei como usá-las. Ele então saiu em direção ao pátio do laboratório com Alvin seguindo atrás. Daisy ao vê-lo saindo os alcançou e perguntou a Alvin: "Alvin, para onde você está indo?" "Espere um minuto antes de ir para o quintal, eu quero te dar uma coisa." Samuel os interrompeu. Ele correu para dentro da sala novamente e trouxe um objeto vermelho do tamanho de um smartphone comum com uma Pokébola com cores azul e preta. Ele entregou a Alvin e disse: "Este é um Pokédex. Este objeto não está completamente pronto para circular para todos os treinadores, mas já que você se juntou a nós, pensei que isso lhe faria bem. Você também pode usar a câmera para coletar fotos e registrar coisas que encontrar sobre Pokémon e enviá-las para mim. Este é o trabalho que eu dou a você como meu assistente. Você coletará dados sobre vários Pokémons que encontrar em sua jornada em Kanto e outras regiões e me enviará suas informações por meio dele. E não se preocupe, pagarei a você um bom salário e se a pesquisa for boa o suficiente, você será recompensado. Eles também farão uma base para o pesquisador de Pokémon. Depois de um pequeno trabalho de campo, você pode começar a liberar descobertas maiores e ninguém terá base para acusá-lo de roubo. Obrigado." Alvin curvou a cabeça levemente para Samuel em respeito e gratidão. "Não se preocupe", e então disse a Daisy: "Vamos para o quintal. Posso ir também?" Ela olhou para Alvin de forma fofa. Alvin olhou para a professora que deu de ombros e disse: "Se você não se importa", e então disse a ela: "Ok, mas nos escute, ok." Ela olhou para ele seriamente e assentiu. No quintal, Alvin jogou a Pokébola no ar e Sphinub se materializou.
Depois de ser solto, ele varreu o focinho em busca de comida, mas não vendo nenhuma, esfregou o focinho na perna de Alvin. Sabendo o que queria, ele enviou sua fruta ácida favorita. Alvin colocou a gema em Snoop primeiro. Então abra o recipiente e alimente-o, e Snoop você direcionará o poder da terra junto com o gelo depois de comê-lo. Ao pendurar as gemas no corpo de Snoop, elas brilharam levemente, e depois de abrir o recipiente, a área ao redor de repente ficou alguns graus mais fria. A atenção de Snoop foi atraída para ele e ele hipnoticamente foi até o container. Ele então olhou para Alvin como se esperasse permissão. Alvin assentiu. Capítulo 77. Ao obter a permissão, ele começou a comer o gelo. Embora fosse apenas do tamanho de um punho, ainda demorou alguns minutos para Snoop comer. Depois que ele terminou de comer, seu corpo começou a brilhar branco, e ele rugiu para o céu quando de repente uma tempestade de neve começou. As nuvens de neve cobriam toda a cidade de Palette, que não era muito grande, tinha apenas algumas centenas de metros de diâmetro, e ventos frios sopravam. O vento começou a acelerar e a nevar começou. Então o vento virou tempestade e uma tempestade de gelo foi gerada. Todas as pessoas estavam congelando na tempestade e Daisy abraçou seu avô para se aquecer. Samuel, que viajou muito e muito, não foi muito afetado e Alvin, que estava perto, sentiu frio, mas sua atenção estava em seu Snoop que estava no centro. Arcanine e Alakazam junto com Charizard e Dragonite voaram em direção a eles logo após a tempestade de neve começar. Blue e Red também os alcançaram. Enquanto a tempestade de neve se alastrava, o Snoop que a criou ficou completamente cercado por ela. Blue e Red que saíram perguntaram: o que aconteceu? Por que o tempo mudou tão de repente? Articuno chegou perto? Professor consolou sua neta depois que Charizard elevou a temperatura ao redor para um nível suportável e nem um pouco incomodado pela tempestade. Samuel respondeu: não tem nada a ver com Articuno ou qualquer outro lendário. É só que o jovem Snoop está absorvendo o gelo nunca derretido do milênio, e então ele liberou o excesso de energia na atmosfera. Depois que seu corpo absorve a energia ao redor, ele também absorve a energia fria do ambiente e acalma a tempestade. Até lá, só temos que esperar. Afinal, não são muitos os Snoop que conseguem usar tal tesouro. A maioria deles é usada em Pilosvine ou outros pokémons muito poderosos. O corpo deles absorve muita energia de uma só vez e o ambiente não é muito influenciado. Alvin estava preocupado com seu Pokémon glutão e perguntou ao professor: haverá algum problema com Snoop, professor? Ele deu um sorriso tranquilizador para Alvin e disse: isso não afetará Snoop negativamente. A única coisa que me preocupa é quanta energia Snoop pode absorver. Este presente era para o futuro. Quando Snoop evoluir para Pilosvine, ele poderá absorver o poder do gelo de forma mais efetiva e eficiente. Já que você tinha essas gemas da Terra, pensei que elas seriam capazes de absorver mais energia com o poder da Terra neutralizando o excesso de presença. Com seus poderes duplos, seus poderes terrestres e de gelo aumentarão exponencialmente. Também com ele ganhando tais poderes agora irá ajudá-lo mais tarde. Você poderia dizer que quando ele evoluiu para Mamosvine ele não perderá para nenhum dos seus pokémons mais velhos como eles são agora. Ele tentou acalmar os nervos voltando sua atenção para o aumento dos poderes de Snoop. Isso também funcionou. Alvin queria que seus pokémons ficassem mais fortes. E como esse método é eficaz, ele está disposto a usá-lo. Alvin também pensou em outros tesouros presentes na natureza que são úteis para aumentar os poderes de seus pokémons. Ele também se lembra de algumas menções de objetos como Fruta de Fogo ou Vale do Trovão e Flor Venenosa no livro misterioso. Alvin tem esperança de encontrar esses itens antes. Esses são itens e lugares especiais encontrados na natureza que ajudam a aumentar o poder dos Pokémon. Alguns deles são até conhecidos pela própria Liga, mas devido às tribos poderosas que vivem ao redor das áreas que possuem essas preciosidades da natureza, a Liga os deixa em paz por medo de irritar outras tribos também. Agora o que eles fazem é roubar um pouco de sua origem e usá-los para aumentar o poder da Liga. Alvin recebeu da Liga instalações de nível avançado de treinador e descobriu que se tivesse contribuído o suficiente para a Liga, poderia trocá-lo por uma fruta de fogo. Essa é outra razão para ele ir para a periferia da região selvagem, já que as tarefas lá concedem mais pontos, além de experiência em batalhas mortais. Todas as pessoas olharam para Snoop na tempestade. A tempestade de neve iniciada por Snoop durou quase meia hora sem ser afetada. Os pokémons mais fortes no laboratório forneceram proteção aos mais fracos após as instruções do professor. Ninguém veio obstruir o desenvolvimento de Snoop. Logo no centro da tempestade, uma luz branca deslumbrante brilhou e essa luz branca absorveu a tempestade em si mesma. Logo a queda de neve diminuiu e Alvin viu energia branca do céu ou talvez da tempestade de neve e energia marrom da terra entrando em Snoop. Snoop, que continuou a brilhar por alguns minutos, gritou uma vez e a intensidade da luz aumentou. O tamanho do Snoop começou a aumentar. O pequeno rato como Snoop agora aumentou em altura para cerca de 4 pés e agora tem 2 presas na frente. Sob a influência do gelo que nunca derreteu, ele evoluiu para um Pilosvine. Pilosvine é um Pokémon grande, marrom e peludo com uma corcova impressionante nas costas. Ele também tem 2 presas feitas de gelo, que parecem pequenas, mas podem ser letais. Essas presas engrossam quando neva, e são menores em uma Pilosvine fêmea do que em um macho. Ele tem orelhas caídas que são sensíveis ao som. Pilosvine tem 2 olhos redondos na cabeça, no entanto, eles geralmente são cobertos por tufos de pelo. Alvin também usou sua nova Pokédex para escanear seus Pokémons recém-evoluídos. Ele levantou a Pokédex e permitiu que a câmera traseira a escaneasse. De repente, uma voz soou. É um Pilosvine, um Pokémon do tipo gelo e terra. É a forma evoluída de Snoop. Sempre que ele ataca um inimigo, o cabelo na parte de trás fica em pé. Ele é sensível ao som.
Pilosvine, que havia acabado de evoluir após absorver o poder da tempestade e acalmá-la, rugiu alto. Desta vez, ele usou seus próprios poderes para começar uma tempestade. Embora desta vez a tempestade não tenha coberto toda a cidade de Palete, ela ainda cobriu todo o laboratório do professor Carvalho. Isso mostrou o quanto seu poder aumentou, afinal, antes ele só conseguia cobrir um campo de batalha com uma tempestade de neve. Capítulo 78. Pilosvine provocou outra tempestade de neve com seu poder. Desta vez Alvin comandou Pilosvine. Pilosvine, acalme-se. Você está perturbando outras pessoas. Mas ele não escutou e até começou a usar o poder de terremoto e da terra. Ele estava intoxicado em seus novos poderes que não estava ouvindo seu treinador. Os 3 treinadores mais velhos, junto com Daisy, saíram alguns metros para trás para dar espaço aos 2. Eles sentiram que seria bom ver como ele disciplinava um Pokémon indisciplinado. Pilosvine rugiu ao redor e Alvin continuou gritando para ele se acalmar. Pilosvine, irritado com os gritos de Alvin, enviou alguns pingentes de gelo nele. Ele pulou para fora do caminho. Embora Pilosvine fosse são o suficiente para não usar um ataque mortal, ele ainda era poderoso o suficiente para feri-lo. Esse ataque irritou Alvin e ele decidiu lembrar a Pilosvine quem era o chefe. Ele pegou uma Pokébola em suas mãos e disse: Pilosvine, fique quieto ou eu vou fazer você fazer isso. Todos os Pokémons que eram mais poderosos que Pilosvine ficaram feridos, então ele eliminou os únicos Pokémons que tinham chance contra ele. Vá sem Butterfree e Raio Psíquico. Assim que Butterfree apareceu, ela enviou um raio colorido para Pilosvine. Isso parou a tempestade em andamento, mas ele estava furioso agora. Ele enviou pingentes de gelo afiados em direção a Butterfree, que deslizou ao redor e desviou dos ataques. Alvin já treinou Butterfree para usar a dança vibratória sempre que ela tiver a chance em sua batalha. Ela enviou rajada, confusão, raio psíquico, corte aéreo e zumbido de inseto para irritá-lo. Ela usou o vento de cauda para acelerar a si mesma. Só assim ela pode durar contra Pokémons poderosos. Seus status aumentaram ao longo do tempo durante a batalha. Ele continuou enviando pedras e raios de gelo para atacar Butterfree, mas com o aumento de velocidade, ela os desviou facilmente. Mas essa dança vibratória também tem um defeito. Ela só pode aumentar uma vez os poderes para o nível que seu corpo pode suportar e também cansa os Pokémons. Se usado muito, não só cansaria os Pokémons, mas também esgotaria seu potencial. Todos os movimentos que aumentam o poder têm esse problema. E para superá-lo, os Pokémons precisam ter um corpo forte para acomodar o aumento de poder. Alvin estava tentando cansar Pilosvine para que fosse mais fácil acalmá-lo. Mas parecia que Butterfree se cansaria mais cedo do que Pilosvine. Então ele parou com as táticas de protelação e começou a ir com tudo. Use Guerra de Veneno. Ela lançou pós coloridos no ar e cercou Pilosvine. Eles eram controlados por ela e sempre o seguiam. Mas para fazer isso, Butterfree tem que permanecer estática. Ela não se tornou tão versada nesse ataque que pudesse usá-lo enquanto se movimenta. Pilosvine aproveitou a chance e atacou com ventos gelados. Isso fez com que a geada crescesse em suas asas, tornando-se doloroso, mas ela resistiu. Logo o ataque químico começou a fazer efeito e ele começou a cochilar e dormir. Vendo isso, ambos ficaram aliviados. Butterfree estava bem gasta enfrentando Pilosvine. Ela não duraria muito se a batalha tivesse continuado. Butterfree se lembrou de como ela conseguia enfrentar Sinub facilmente e agora, depois de evoluir, ela mal vencia e isso a deixava triste. Alvin viu seu humor depressivo e gentilmente inclinou sua cabeça e disse: Não se preocupe. Eu vou ajudar você a continuar a ficar mais forte. Você não vai perder para seus amigos. Ele tentou animá-la e isso a acalmou. Mas o próprio Alvin pensou: se pudéssemos obter mais recursos quando você era um Caterpie, você teria sido ainda mais poderoso. Não se preocupe, encontrarei uma maneira de ajudá-la. Ele prometeu a ela. Quando todos pensavam que o campo de batalha havia acabado, Pilosvine começou outra tempestade de granizo. E granizo começou a cair. Logo depois, uma nevasca varreu a área. Barreira psíquica Butterfree, Alvin ordenou rapidamente. Droga, ele usou o resto para resolver os problemas de status e nos enganar. Butterfree, não se segure mais. Use tóxico depois da bola energética. Como Butterfree não estava crescendo rápido o suficiente em comparação com sua colega, Alvin comprou alguns TMS especialmente para ela. Butterfree rapidamente reuniu uma bola de energia na sua frente e a enviou em direção a Pilosvine. Acertou o centro e ele caiu no chão. Logo um raio roxo o atingiu e ele gritou de dor. Ao vê-lo com dor, Butterfree vacilou um pouco, mas Alvin não hesitou. Ele parou uma vez e eles estavam por perto, atacados. Agora ele não vai parar até desmaiar. Não hesite mais, Butterfree. Podemos nos desculpar com ele depois de derrotá-lo. Acabe com isso com choque venenoso. Depois de ser atingido por ele, Pilosvine cambaleou fracamente. Ele estava prestes a cair no momento, mas Alvin não iria deixar isso de lado. Acabe com isso com o hiperraio. Um raio de luz laranja atingiu Pilosvine e ele foi rebatido e bateu com força na árvore próxima. Então, o tempo também se acalmou e Alvin, sem perder tempo, devolveu Pilosvine. Depois disso, os outros observadores chegaram até Alvin. Daisy, sendo a primeira a chegar até Alvin, perguntou: Alvin, por que o Pilosvine atacou você? Ele não era seu amigo antes de evoluir? Alvin estava parabenizando Butterfree por sua vitória e entregou mel de abelha rainha como um presente. Ao ouvir sua pergunta, Alvin se abaixou até o nível dela e disse: Daisy, alguns Pokémon depois de evoluírem ficam confiantes demais por seus poderes aumentados e param de ouvir seus treinadores. Então cabe aos seus treinadores discipliná-los. Embora seja duro, mas senão eles podem machucar as pessoas ao redor deles ou os transeuntes. Você não quer que seus Pokémons machuquem os outros, quer? Ela balançou a cabeça e refletiu sobre o que ele disse. Não entendi o que você disse, mas não vou deixar meu Pokémon agir assim. Alvin apenas esfregou a cabeça dela, que passou as mãos para remover as mãos dele. Não faça isso.
Você vai estragar meu cabelo. Ela gritou para Alvin. E Alvin pensou. Se eles agirem de forma indisciplinada, haverá o professor Blue e Red para educá-lo. E não acho que os pokémons dele se importariam em ajudá-la a cuidar dela. Assim que a tempestade começou, eles a cercaram e a protegeram. Se Pilosvine a tivesse ferido, ele poderia sofrer a ira dos pokémons de nível campeão. Agora que isso foi resolvido, vamos voltar e tratar seu Pilosvine e Butterfree com seus outros pokémons. Butterfree parece morto de cansaço e provavelmente precisa descansar. Ele chamou Butterfree de volta e então entregou suas 2 pokébolas para o professor e seguiu todos os outros para dentro. Os pokémons que chegaram também se dispersaram. Só Blue e Red estavam conversando. Todos os seus pokémons são poderosos. E ele também tem sorte. Sim, além dos brilhantes Pidgeot, Slowking e Electabuzz, os demais foram capturados por ele nos poucos meses em que começou a viajar. Para eles chegarem a esse nível já é incrível. Sinto que meu Charizard ficaria encantado. Afinal, ele sempre quis um novo oponente. Sim, mas vamos voltar. Temos muito mais a discutir. O que é que precisa da nossa presença? Algo está acontecendo em Monte Silver e papai quer que a gente dê uma olhada. É o Monte Silver. Vai ser interessante. E os 2 treinadores de pico também entraram no laboratório. Capítulo 79. Poucos dias se passaram desde que Pilosvine evoluiu. Após curar todos os seus pokémons, Alvin mais uma vez derrotou Pilosvine até que ele concordou em ouvir seu comando. Claro que dessa vez, ele foi curado pelo curador do time, a Pini. Segundo o professor, os pokémons curandeiros devem ser nutridos desde pequenos para que não vacilem com o passar dos anos. Alvin usou sua Pokédex para escanear os movimentos que ela sabia. Aparentemente, depois que os pokémons são capturados, seu sangue deve ser absorvido pela Pokédex e isso fornece vários dados internos sobre os pokémons. Isso também ajuda a comparar a saúde dos pokémon em comparação com os dados dos pokémon inseridos como base. Seu acontecimento conhecia apenas alguns movimentos como aromaterapia, sino de cura, presente, gravidade, charme, libra, imitador. Esses foram os movimentos que a Pokédex detectou. Quanto a como a Pokédex sabia que o professor explicou a ele. A Pokédex contém um dispositivo de leitura psíquica que, quando em contato com o sangue de um Pokémon, pode visualizar seus dados, bem como os movimentos que ele conhece. Isso também é baseado na descrição dos movimentos inserida pelo criador. De qualquer forma, ajuda Alvin a obter os dados básicos de que precisa, bem como um comunicador para Alvin. Devido à falta de popularidade da Pokédex atualmente ou porque ela não chegou a todos os treinadores, a Pokédex usa as principais torres de sinal da liga. Por isso é aplicável em todas as áreas da liga. E como ele é dado apenas a agentes de alto nível da liga, então Alvin tem bastante sorte. Afinal, versões posteriores usarão novas torres para transferência de sinal e não serão conectadas ao mainframe da liga. O importante para estar conectado ao mainframe da liga é que novas informações, bem como algumas notícias secretas que geralmente ficam ocultas do público, possam ser conhecidas por ele. De qualquer forma, Alvin havia escaneado todos os seus pokémons e sabia os movimentos que eles conheciam e fez uma anotação em seu diário sobre o treinamento deles. Alvin permaneceu no laboratório esses dias enquanto a papelada para sua entrada oficial no laboratório, bem como a posição de professor assistente foi concedida a ele pelo professor Carvalho por sua descoberta de um novo item evolutivo. Claro que isso não significa que ele tenha relaxado em seu treinamento Pokémon. Após a cura, ele fez uma prática de treinamento físico obrigatória para todos os seus Pokémons. E tudo isso foi feito sob a gravidade de Balto e Apine. Mas nenhum de seus Pokémon se afasta disso. Após a derrota devastadora sob o Charizard do professor, a confiança deles diminuiu. Pensar que uma pessoa que nem era um treinador os derrotou os fez se sentirem pequenos. Eles ficaram decepcionados com sua força. A batalha anterior com Giovanni até inflou o ego de seus pokémons mais velhos que achavam que não estavam longe do pico e começaram a relaxar. Agora, essa derrota abriu seus olhos para o mundo exterior. Eles começaram a treinar ainda mais diligentemente. Eles sentiam que se um professor era tão forte, quão fortes eram os líderes de ginásio, os 4 de elite ou até mesmo os campeões sobre os quais seu treinador falava com frequência. Os mais afetados por isso foram Altair e Charmeleon. Altair, sendo o titular oficial de Alvin, estava decepcionado consigo mesmo e como estava perdendo seu sonho após vitórias contínuas. E Charmeleon ficou triste porque sentiu que decepcionou seus pais. Ele viu como cada Pokémon pelo menos conseguiu dar um corte para seu pai e ainda assim ele não conseguiu nem fazê-lo levá-lo a sério. O orgulho de Charmeleon foi despedaçado e as palavras de despedida de seu pai que seu treinador tem azar de ter um Pokémon fraco como você. Seus outros Pokémons pelo menos me fazem sentir algo, mas você nem consegue me fazer cócegas. Você é uma decepção. Você tem orgulho dessa sua força. Seu treinador é gentil com você, ou então outra pessoa pode educá-lo. Melhor ficar mais forte e não manchar a minha reputação ou a da sua mãe exibindo essa força insignificante. Seu treinador é decente. Ouça-o se quiser deixar sua mãe orgulhosa. Essas palavras o afetaram muito. Ele não era indisciplinado comparado a Pilosvine, mas depois de evoluir, ele começou a menosprezar seu treinador. O treinamento básico não estava aumentando sua força, então ele começou a ouvi-lo menos. Alvin também notou isso, mas sentiu que poderia corrigir isso depois de chegar à cidade de Palette. Em suma, essa derrota os fez trabalhar ainda mais duro do que antes e com amplos recursos. Leite nutricional de Milton curando de Apine os Pokémons mostraram melhora. Isso foi principalmente em seu físico. Claro que o fato de que o professor Carvalho era muito mais forte do que um campeão médio não foi mencionado por Alvin. Com eles o considerando como um objetivo, eles se tornariam mais fortes, então ele deixou para lá. Para passar o tempo, Alvin também esfregou suas escamas, escovou seus cabelos e sob a orientação do professor, aprendeu a massagear os Pokémons para que eles pudessem relaxar.
Assim como seus pokémons treinavam no laboratório, Alvin também aprendeu muito sob a orientação do professor. Ele lhe contou muito sobre os pokémons e o mundo, como certos pokémons gostam de certas frutas ou alguns lugares afetam seu comportamento. Ele contou a ele em detalhes sobre os pokémons, como por exemplo, porque a família Charizard só consegue atirar fogo pela boca, enquanto Arcanine ou Ninetales também conseguem pelo. Como pelos e escamas afetam a vida dos pokémon e o que os tipos fantasmas gostam e como eles se comportam normalmente. Ele contou a Alvin sobre alguns lugares proibidos como Monte Lua, o Monte Silver, o Monte Corona e outros lugares que só podem ser visitados por treinadores de nível de elite. Claro que ele também o encorajou a ir lá depois que seus pokémons alcançassem o nível elite. Ele comentou que alguns lugares ajudam os pokémons a ficarem mais fortes facilmente, pois esses lugares têm alta concentração de energia elemental, mas são ocupados principalmente por pokémons fortes. Mas as áreas periféricas também são bons lugares para praticar. Essas áreas de concentração elemental são encontradas principalmente em áreas selvagens e muito poucas estão em áreas de liga. E somente pessoas com certas qualificações podem ir lá. Ele também disse a ele que se sentisse que algum de seus pokémons alcançasse a barreira de elite, entre em contato com ele. Muitos pokémons ficam presos nesse nível durante toda a vida. Então, nesses níveis de barreira deve-se ter cuidado. Alvin também passou muito tempo com Daisy. Depois de fazer amizade com ela o apresentou a alguns pokémon no laboratório. Eles o ajudaram a ensinar ou corrigir alguns movimentos de seus pokémons. Quanto à mãe de Daisy, ele descobriu que ela tem algum trabalho em Monte Lua, então ele não a conheceu. Os dias se passaram e Alvin ficou em Cidade de Palete por um mês agora. Embora a Cidade de Palete fosse agradável e quente, ele se sentia ansioso. Ele estava ansioso para viajar novamente. Ele já fez as malas e está pronto para a próxima aventura. Capítulo 80. Alvin viajou por 4 meses e ganhou 3 distintivos de ginásio Pokémon, que eram 2 de 2 estrelas e 1 de 3 estrelas. Giovanni deu a ele uma insígnia de 3 estrelas. Alvin não sabe o que essa insígnia significa, senão ele ficaria realmente chocado. Um portador de uma insígnia de 3 estrelas pode se qualificar diretamente para a preliminar do torneio da liga. Eles não precisam de todos os 8 distintivos, apenas um de 3 estrelas é o suficiente. Embora emiti-lo seja um processo longo. Para sua emissão, deve haver 2 outros líderes de ginásio apoiando ou uma elite de 4 é necessária. E Agatha estava presente, então não houve muito aborrecimento. As 3 pessoas mais velhas que sabem da insígnia e seu valor não mencionaram que achavam que sabiam de seu valor e Alvin nunca o revelou a ninguém, então ele nunca soube. Alvin atualmente pensava que ele tinha que derrotar mais 5, e ele poderia facilmente se qualificar para a Liga Pokémon. E isso não é muito difícil para Alvin agora. Ele não está preocupado com o torneio da Liga. O que ele realmente está preocupado é com o torneio juvenil alguns anos depois. As pessoas que o professor mencionou eram todas que dominariam a próxima geração. A própria existência delas era uma montanha intransponível para a maioria, mas Alvin era considerado seu rival. Isso trouxe muito orgulho para si mesmo, mas ele sabia que se relaxasse agora, perderia e o orgulho de Alvin não permitiria que ele perdesse para as pessoas de sua própria geração facilmente. Agora Alvin está pronto para ir para casa. Aparentemente algo aconteceu em casa que seus irmãos o chamaram aqui e pediram que ele voltasse para casa logo. Eles estavam com pressa, então não mencionaram o motivo. Eles estavam ansiosos, então ele decidiu ir para casa. O professor Carvalho era rei o suficiente para fazer seu Alakazam teletransportá-lo para a cidade de Cerulean. De lá, ele voltaria para casa em seu Pidgeot. Seriam apenas alguns minutos de viagem de volta para a cidade floral em velocidade máxima. Seus pokémons foram alimentados e agora estavam no quintal se despedindo de outros pokémons. Alvin disse ao professor que enviará seus pokémons para sua cidade natal para que seu avô possa se divertir enquanto cuida deles. O professor Carvalho concordou e disse que tudo o que ele precisasse, ele só precisava pedir e eles seriam enviados a ele e para não ser tímido. Ele pegou sua mochila e foi para o quintal onde seus pokémons, junto com o professor e Daisy estavam. Blue e Red partiram na semana passada para um trabalho secreto e ainda não retornaram. Como eram ex-campeões, ele sabia que não eram fracos e como eram necessários para o trabalho, seria altamente perigoso para alguém do nível dele. Quando ele chegou ao quintal, viu o professor parado ali com uma menina chorando baixinho, Daisy, ao seu lado. Ao ver Alvin, ela correu em sua direção, abraçou e disse: "Você realmente tem que ir? Você vai me deixar também? Mamãe e papai foram embora e o vovô está sempre ocupado e só você brinca comigo." Ela disse chorando baixinho. Alvin, em seu tempo na cidade de Palete, sabia que não havia crianças da idade dela por perto. Então ela se sentia muito solitária e com a chegada de Alvin, ela tinha um amigo e agora que ele também estava indo embora, ela estava triste. Alvin deu um tapinha nas costas dela para acalmá-la e então colocou as mãos na cabeça dela e se ajoelhou, alcançando o nível dos olhos dela e disse: "Não se preocupe, Daisy. Voltarei para encontrá-la mais tarde e mostrarei meus novos pokémons e também contarei sobre minhas aventuras." RRR. Realmente, ela olhou para o rosto dele com expectativa. Ele levantou o mindinho e deu um nó no dela também e disse: "Promessa de mindinho. Ok, não quebre a promessa ou nunca mais falarei com você." Ela disse o mais séria que pôde para sua idade. Então Alvin se virou para o professor que apenas acenou para ele e Alvin agradeceu aos pokémons ali pela ajuda. Charmeleon abraçou sua mãe em despedida, ao que seu pai bufou e então acenou para ele. Alvin rapidamente devolveu todos os seus pokémons, exceto Espion, que viaja junto com ele, e Alter, que viaja com ele em suas sombras.
Ele acenou adeus para todos e então gesticulou para que Alakazam fosse embora, e logo eles começaram a ficar borrados e desapareceram da visão do professor e Daisy. Então ele realmente se foi? Daisy disse tristemente. Não se preocupe, ele vai voltar mais tarde. E por que eu não faço seu bolo de Oranberry favorito? Ele tentou animá-la. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam e ela disse, sim, bolo, bolo, bolo. E ela entrou no laboratório enquanto o professor Carvalho olhava para o céu e pensava, boa sorte, Alvin. Estou realmente ansioso pelo seu crescimento. E ele entrou. Fora da cidade Cerulean, Alakazam apareceu na floresta ao redor da cidade junto com Alvin e seus pokémons. Alvin agradeceu junto com Espion que apenas assentiu e teve um flashback provavelmente para a cidade de Palette. Alvin pensou quão poderoso o Alakazam era para teletransportá-los aqui tão longe da cidade de Palette. Seus jovens Hauts só conseguiam se teletransportar alguns metros no máximo, nem mesmo alcançando a marca de 10 metros, então apenas por algumas vezes e aqui Alakazam teletransportou 4 deles sem esforço a uma dúzia de quilômetros de distância. Alvin não esperou muito e tirou a bússola da mochila. Segundo o professor, ele o deixará a oeste da cidade de Cerulean para não causar problemas com sua chegada repentina. Grandes cidades têm restrições para entrar diretamente na cidade por teletransporte ou por voo. Esses benefícios são reservados apenas para treinadores de alto nível e líderes de ginásio. Nem mesmo nível avançado pode fazer isso. Depois de saber a direção, já que sua cidade natal era ao norte de Cerulean, ele soltou seu Pidgeot. Seu Pidgeot, sob seus cuidados e nutrição suficiente, cresceu 2 vezes mais que o Pidgeot médio. Ele tinha quase 4 metros de altura agora. Ele e Espion montaram em Pidgeot e voaram para o norte de Cerulean. O Pidgeot voador repentino atraiu a atenção das pessoas próximas e pensaram que um grande e poderoso treinador estava passando. Eles então voltaram para seus trabalhos. Alvin e seus pokémons olharam para a cidade de Cerulean de fora. Era várias vezes maior que a cidade de Palette e tinha o tamanho de uma cidade padrão. Tinha poucos quilômetros de comprimento e cobria muita área. Após alguns minutos voando sobre a floresta, os 3 viram uma pequena cidade maior que a cidade de Palette na frente deles. Era muito menor que a cidade de Cerulean, mas ao vê-la, Alvin foi atingido por um sentimento de nostalgia. Ele, Alvin Bart, estava voltando para casa depois de viajar por alguns meses.